Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Impacto Paulista. O Impacto Paulista hoje está especial, daqui a pouco eu falo do convidado, mas primeiro vamos falar dos nossos patrocinadores. Impacto Paulista é um patrocínio de DF Studio. O local do seu estúdio, quer montar seu podcast, colocar uma programação, videoaula, o que você pensar em formato online, e fica com essa palavra que vai ser importante no episódio de hoje. O que você pensar no online, chama o DF Studio que você consegue fazer seu programa. Beleza de Padilha! Acessórios e o que você precisar, acessa lá belezadepadilha.com.br. Joe Lares, tudo para o seu lar, materiais de construção, linha de tintas de qualidade do melhor preço de mercado. Fica lá na Cabo Sul 2100, Nossa Senhora do Sion. O telefone deles é o 13 3422 2051. E a Tework é consultoria empresarial, marketing, contabilidade digital, registro de marcas e patentes e soluções audiovisuais para impulsionar o seu negócio. O telefone é o 13 99654 5783. E aproveitar o assunto da Tework e falar desse assunto extremamente importante para apresentar nosso convidado. Você que quer saber mais sobre o empreendedorismo, entender essa questão do meio digital, tudo quanto é questão, né? Você está assistindo por aqui. Se você está vendo a versão completa, você está vendo pelo YouTube. Você está tentando entender como é que funciona toda essa parte digital, que funciona, você vai precisar entender o que nosso convidado tem para te falar, que é o nosso querido Silvio. Tudo bom, Silvio? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Denis? Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo o podcast Impacto Paulista. Então, falo meio digital, empreendedorismo tem tudo a ver, é tudo correlacionado hoje em dia, né? Então, se você não tiver conectado, né? Buscar engajamento, que são essas palavras-chave, né, do meio digital, você está fora do mundo real, né? Um virtual que é a nossa realidade. Então, assim, Bom, vou me apresentar primeiro. Eu sou o Silvio Evani, para quem não me conhece. A gente está servidor público no município já desde 2007, aqui em Itanhaém. A gente passou por vários setores da gestão pública. Eu comecei inicialmente na fisioterapia do município, né? Aí, no período que eu fiquei lá, assim, fiquei 2 anos, eu quis novos desafios. Estou até hoje buscando novos desafios, né? E daí a gente passou por fisioterapia, falar brevemente, assim, a gente passou por fisioterapia, fomos para o pronto-socorro, eram milhares de pessoas em atendimentos diários, né? Depois eu fui para outro setor da saúde, que era o SAMU. A gente em 2011, até estava recentemente olhando essa coisa de TBTs, né? A gente viu que a gente participou da inauguração da nova base na época, numa outra gestão, aqui na base do SAMU, doutor Amir Abad, que era um médico gestor da época, que tinha muito contato em Brasília e tal, uma referência para a gente na saúde, na gestão em saúde, nos convidou para fazer parte. Aí na época o pessoal do pronto-socorro não queria me liberar, né? Não sei porquê, mas não queria me liberar. Né? E você era um bom funcionário, então. É um bom funcionário, mas pô, o bom funcionário podia ser promovido ali para um outro setor, né? Aí eu fui para o SAMU e como eu gostava muito do SAMU, eu tinha como aquela coisa idealista, né? Vamos defender a saúde, a pauta da saúde, a vida. Você usava a camisa Viva o SUS? A vida acima de. Não, o SUS. Não usava nada de camisa, mas assim. Mas a prática já fazia a defesa do SUS, sabe? Assim. Sim. Aí a gente ia para o SAMU e o povo do pronto-socorro não nos liberava. Aí o pessoal do SAMU mandava memorando lá e o pessoal do pronto-socorro engavetava. Aí eu falei, pô, né, eu quero trabalhar no SAMU. Sabe assim, aquela coisa de mais jovem, né? Aquela coisa, energia, eu quero participar, tal. Eu me encontrei aqui no SAMU. Aí, no final das contas, eu acabava trabalhando nos dois. E ficava 3, 4 horas na minha casa. Nossa. Né? Na época a mãe falava assim, pô, você tá maluco? Você vai ficar trabalhando, você nem tem vida social, não fica na tua casa. Né? Aí depois eu acabei migrando, voltando, deixei o SAMU e voltei para ficar mais no pronto-socorro. Daí eu fui convidado para fazer regulação médica no pronto-socorro, na emergência, buscar ativa de vagas, convênio SUS, né? E também o convênio privado, né? Com órgãos reguladores e tal. Na região, na época, a DRS não era aqui, era em São Paulo.
os profissionais médicos não conheciam a nossa realidade aqui da Baixada, que especialmente tem a EM. Aí eu tinha que ser ator, né? Tinha que chorar para conseguir vaga. Eu lembro que eu saí da saúde ainda chorando para conseguir vaga, sabe assim, né? Porque e é uma realidade porque é aquela coisa, é enxugar gelo. Quanto mais a população aumenta, as demandas vão aumentando, a necessidade vai aumentando, né? E continua, o cobertor ainda é curto, né? Para todas as gestões aí dos municípios. Aí depois da saúde trabalhei 3 anos também interno na Secretaria de Saúde, né? Fiquei um tempinho, breve tempo, no Cine, na infectologia, né? A gente atuava na coordenação do Cine, mas eu me formei na iniciativa privada, então assim, eu fiz administração, recursos humanos na Metodista de São Bernardo, e como todo bom universitário recém-formado, tem uma visão mais privada da coisa, né? Sim. Quando você cai no servidor público, aí você se lasca, né? Porque você começa a entrar em conflito. O privado é de uma forma, o público é moroso, é lento, é devagar, e as pessoas, por mais que o setor público, né, a gente saiba que é burocrático, tem gente no setor público que burocratiza mais ainda. No pronto-socorro mesmo, voltando lá, eu era assim, na época tinha fax, né? Então a gente mandava fax para reservar as vagas e todo o prontuário do paciente. Enquanto plantonista administrativo, uma das minhas atribuições era essa. Eu mandava o fax, mas eu não me contentava. Eu ligava para todo mundo para saber se chegou. Porque eu lembrava daqueles filmes americanos, sabe aqueles filmes que os caras caíam um monte de papel assim, os caras estavam nem clássica, né? Aí eu ficava pensando, pô, já pensou se chega lá o fax lá, a pessoa está esperando a vaga, ela não está bem, e demora, ninguém olha. Mas uma ligação você poderia ter feito uma diferença. Aí tinha alguns coleguinhas que hoje já deve estar até aposentado, né? É que tem aí não pode falar nome, porque eu gosto de falar situação, que é melhor. Falar nome, o pessoal já vira a cara pra você. Mas aquela piada, você vira inimigo número 1. Aquela exposição, você conta o milagre, mas não conta o santo. santo. Aí tinha uns coleguinhas que falavam assim, é assim mesmo, não precisa ligar. Não precisa ligar, é assim mesmo. É só você mandar que recebe lá. Recebe lá. Mas você não falava, não, que eu tô com saudade de você. Aí eu falava, não, eu vou ligar. Eu fazia questão de ligar. Daí o pessoal achava que era provocação minha, né? Aí eu falava, não, vou saber, eu quero saber. Porque eu sempre coloquei para mim assim. Eu sempre, sabe aquela coisa que o pessoal usa muito hoje em dia, na questão dessa palavra bonita, que tem candidatos usam, né? A empatia, né? Sim. Né? Empatia, aquela coisa. sororidade. Sororidade, empatia. Sororidade é coisa do empoderamento feminino. Né? O pessoal usa demais essas palavras, né? Só que eu quero ver as pessoas agindo na prática disso. Exato. Né? Então, assim, é muito bonito você usar essas palavras assim, politicamente correta, mas e a prática? Você exerce isso, você faz isso, né? Eu lembro que o pessoal falava assim, eu ligava para saber se recebia, a pessoa, recebemos, tal, não sei o quê. Beleza, eu só queria que o outro profissional na outra ponta me desse um feedback que tinha recebido. Por quê? Porque por mais que eu saísse da minha casa e fosse para um plantão, né, 12/34, 12/36, e voltasse, eu sempre tive essa chavinha, né? Eu chegava em casa, me desligava do serviço público da saúde, chegava na saúde, desligava todos os problemas de casa. Sim. Né? Eu sei que vai de perfil de cada um, tem gente que consegue fazer isso, tem outros que não conseguem. Tem outros que levam todos os problemas de cachorro, de gato e cachorro para o trabalho. Vai misturando tudo, faz um bolo. Né? Daí enquanto o Silvio, daí vira uma briga no plantão. Né? Daí na época eu lembro que eu fazia isso, né? Depois era uma vitória conseguir vaga, né, em UTI, né? Tinha horário que fazia o expediente, depois de um tempo passei a fazer expediente, eu fazia horário até às 5 horas, mas eu não me contentava, eu ficava até às 8, até conseguir uma vaga. Aí tinha um médico, eu lembro até hoje, tem um médico, o Dr. Juan, lá na Regulação em São Paulo. Ele falava assim, Silvio, quanto parente você tem aí? Quanto primo você tem aí? Porque eu falava que todo mundo era meu primo, né? Por favor, ajuda meu primo. Aí eu falava assim, minha família aqui é grande, doutor. Ele, é mentiroso. Ele falava assim. Mas arrumava a vaga. A gente batalhava para conseguir vaga. A gente tinha, sabe essa coisa de, era uma vitória. Então eu acho assim, por quê? Porque eu me sentia útil, sabe? Eu acho que muita gente às vezes acaba se desanimando, desmotivando em qualquer tipo de trabalho, especialmente no setor público também, né? Porque tem essas
síndromes que o pessoal desenvolve, né? Que o povo não vê, que muita gente acha que é frescura, não, né? Tem colegas reguladores de urgência e emergência que desenvolveram síndrome burnout, por exemplo, e os colegas faziam chacota, achavam que era frescura, e não, era uma coisa dele se sentir, como fala, incapaz, né? Incompetente, até vai levar para a competência dele enquanto profissional, Sim. né? Só que até hoje ainda tem muita, como fala, digamos assim, um preconceito para essas doenças de saúde psicológica, saúde mental, né? Sim, Jordan, Que são psicológico ainda importantes, tem. né? São importantes. Então, assim, eu via muito disso. Então, a gente conseguia levar de uma forma mais leve, né? A gente brincava. Tem gente, claro, vai ter sempre que vai falar, eu não gostava dele porque ele era ranzinza, ele era chato, né? Eu nunca fui problema para paciente, para contribuinte, né? Eu sempre fui solução para esse público, que é o público que paga o nosso salário. Sim. O munícipe, o veranista, o turista que vem para também utilizar dos serviços públicos também. Eu até falei para os prefeitos que já passaram, eu já devo ter falado para mais de um, acho que uns 3, que o nosso serviço público no município, né, é aquela coisa, o cobertor curto, tem sempre que aprimorar, né? Tem sempre demanda, e cada vez mais aumenta a população, e os equipamentos públicos precisam de ampliar. Sim. Precisa ter essa coisa, né? Ter mais equipamento para poder dar suporte, né? E ter pessoal, né, que gosta do que faz, né? Porque a gente também, além de estar como servidor, a gente também é o usuário do sistema, né? Então, assim, e eu sou chato, tanto no setor público para quando eu vou passar, quanto no setor privado que eu sou atendido. Esse dia eu estava falando, a gente está falando de empreendedorismo, né? Que é outra parte da minha vida, do trabalho. Eu vou nos lugares que olhando assim, como que é o atendimento, cara, sabe assim, né? Não é que você é melhor que ninguém. Você sabe que né? eu notei essa diferença. Parece que é regional, não sei, mas eu notei justamente Sim. o atendimento, por exemplo, em São Paulo, eu acho que está tão dinâmico. O povo precisa atender, precisa ser rápido. E aquele esquema, se você atendeu mal, o cliente simplesmente não aparece mais e acabou. E eu não sei se você nota a mesma coisa. Aqui em Itanhaém, tem lugar que você vai, o pessoal não quer te atender. Claramente ele não quer te atender. Você falou, Ih, lá. Porra, tem que atender. E é uma demora, uma lentidão, é um negócio. É justamente o que você está falando. Sei lá, cara, você tem que gostar do que você está fazendo. Não é obrigado, né? A sua paixão. Aí pelo menos atender bem. Sim. Pô, você vai no lugar, você nota o atendimento. Eu não volto mais, um monte de lugar. E conforme vai passando o tempo, a gente, não sei todo mundo, mas eu falo por mim, assim, né? Questão de situação e vivência. Você vai se profissionalizando, você vai se capacitando, né? Vai até mesmo ampliando o teu conhecimento acadêmico, você vai ficando mais exigente, mais seletivo, mais assim observador, mais crítico, né? E eu acho que esse é o processo de crescimento das pessoas, né? Sim. Que devia ser o normal para todo mundo, né? Até certo ponto. Tem uma piada de internet que eu amo, assim, que é aquela coisa. Estude para se tornar sábio, mas não muito, porque começa a ficar. Sim, chega um ponto que você começa a olhar a vida assim, você olha algumas coisas. Tem um fica amigo maluco, meu, né? o Thiago, tem um amigo meu, o Dr. Carlos. Ele está lá em Minas. Depois que ele vai acompanhar esse vídeo, o podcast vai lembrar. Um dia eu falei para ele, comecei a questionar as coisas, essas coisas de resenha de amigos, Sim, né? sim. Aí você fica e fala, por que esse negócio? Por que não sei o que? Um dia eu estava no hospital regional, dentro do hospital regional, estava questionando algumas coisas de conduta, né? Por quê? Não é porque eu não sou médico que eu não vou questionar as condutas dos caras, sabe? Assim, e a gente que trabalhou durante vários anos, a gente percebe aquele que está se doando mais, os caras que estão ficando ali de boa, encostadinho, né? Aí eu falei, daí ele falou, Silvio, às vezes é melhor, ele falou bem assim, é melhor às vezes ser um ignorante lá no meio do mato, que você não vai ter nenhuma preocupação, não vai ficar preocupado, não vai se questionar, não vai isso, não vai fazer aquilo. Eu falei, mas até onde é melhor isso? Eu falei para ele, até onde isso é melhor? Ele entra na resenha filosófica da coisa, né? Então. Eu falei assim, ele falou, então, porque daí você não vai ficar atormentado, não vai ficar enchendo o saco dos amigos. Né? Eu falei, Carlos, mas olha daí. Ele falou, não vai mudar isso daí. Ele não vai mudar. Ele assim, tem que procurar outro profissional. Eu falei, beleza, de certa forma, ele tem razão. Né? Mas a gente não pode deixar de ter a crítica. Né? Eu falo até hoje para todo mundo.
eu sei que vocês falam muito aqui de política, né, essa coisa toda de, né, esses assuntos mais polêmicos, né? Então, assim, uma coisa que eu falo para todo mundo e falo até hoje, eu sempre fui favorável a ter um agente de oposição nas câmaras, para fazer os outros se mexerem. Lógico, precisa. Os outros se mexerem. Necessário. Porque ser humano é acomodado. O ser humano por si, o ser humano, não estou falando do João, da Maria, o ser humano, se você deixar, ele se acomoda. Sim. Isso em todos os níveis. Então, assim, se não tiver um cri-cri lá apontando, se não tiver alguém cobrando ou questionando, os outros estão nem aí, estão de boa na lagoa. Então, tem que ter alguém sim. No caso aqui, né? Quem faz polêmica é o Thiago. Ele que é o questionador. Eu nem me meto. Se você perceber, por exemplo, até nas famílias, tem sempre um cri-cri. Puta, eu acho que... E Tem se sempre por um na acaso, família. você que tá vendo, É. se por acaso você não sabe quem é o cri-cri da sua família, eu tenho uma coisa pra te falar. Provavelmente existe um grupo família da sua família sem você. Existe um grupo que você não tá. O problema é assim, porque tá tudo normal. Será que a gente vive tudo na normalidade? Tá tudo normal. Né? Porque às vezes eu abro rede social, né? Às vezes não, quase sempre, né? Porque eu tô sempre lendo o pessoal acha que eu não durmo, né? Porque eu tô online 24 horas, mas eu durmo. Aí tem gente que me manda mensagem de madrugada, eu tô dormindo. Você tava acordado? Eu falei, eu tava online, mas não tava acordado. São duas coisas diferentes. São coisas diferentes. Aí você fala assim, não tem crítica, tá tudo bem. Né? Quer dizer, não vai avançar, não avança, tá tudo bem. Sim. Né? Tem que ter sempre alguém ali chamando a atenção para refazer aquilo, reciclar aquilo, melhorar aquilo, o que tiver para melhorar. Eu sou nesse ponto. Aí, ressaltando sempre, eu não falo o nome de pessoas, eu só sempre questiono as situações. Então, eu lembro que todas as vezes que, por exemplo, porque no passado era aquela coisa, porque no passado tinha aquele carimbo o cara era da oposição no governo, né? Aí, com o passar do tempo, eu fui mostrando para as pessoas que não é a oposição, é situação. Sim. Situações que a gente vai ponderando as situações, né? Então, assim, governos, você fala muito de política, aqui assim, existem coisas boas no governo e existem coisas ruins. Em todos, porque você está lidando com pessoas. Exato. Todo mundo é falho. Não vem falar que eu sou perfeito, melhor prefeito, melhor presidente, melhor não sei o quê. Tem sempre falha. É aí que tem que entrar alguém crítico para questionar. Quanto a isso, eu concordo. Agora, de estúdio de podcast, o melhor. DF Studio. Aí você vai quebrar com o entrevistado. Você vai concordar comigo? Desculpa. O entrevistado tem que concordar com você, né? Porque senão, o que acontece? Vira uma outra. Tá vendo? Ó, o Silvio afirma. O Silvio acabou de afirmar que é o melhor. Vocês viram, né? Não, mas isso que você falou, eu vejo isso muito forte, né? E eu já circulei por vários grupos políticos diferentes. Já trabalhei mesmo de forma formal, tanto para a esquerda quanto para a direita. E o que mais mata um ser político, um agente político, é ficar dentro da própria bolha. Porque tudo que você fala dentro da sua bolha, você tá certo. Pode ser o maior absurdo do mundo. Você só ouve as palmas, você só ouve, é isso, uhul, vamos lá. E aí você vai se criando uma certeza de um eucentrismo, né? Você no centro de tudo que você fala é tão bonito. E você acredita nisso, né? E você vai Todo mundo bate palma pra você. Exato. E aí você chega no lugar, não, tá ótimo, senhor prefeito, o senhor vereador, não, tal coisa tá ótima. E tal ideia, não, tá ótimo, Então você, cara, não precisa melhorar, então tá tudo bom, tá tudo funcionando. Deixa no automático, o negócio vai andando. Exato. O piloto do avião, né? E porque assim, né, e tal qual uma empresa, uma gestão pública, ela é formada de feedbacks e de retornos, né? Numa empresa, você consegue ver isso muito fácil em questão de número de vendas. Se você estiver vendendo algo e número de venda ele é o seu maior termômetro, né? Tá vendendo, em teoria, você tá tendo um bom produto. Não tá vendendo, você precisa corrigir algo. Seja do marketing, seja do próprio produto. No serviço público, o retorno ou é de 4 em 4 anos na reeleição, ou seria nas avaliações de políticas públicas, né? Mas quando você pega muitas linhas aí, muitos serviços do serviço público,
a ouvidoria acaba virando aquele central de falta de vaga, ou falta de questões específicas, e você não tem construções coletivas de como melhorar algo, né? Você só tem... E tem uma coisa interessante que o pessoal às vezes acha, por exemplo, depois que eu saí da saúde, eu fui pro... Em 2019 eu fui pro comércio, né? Aí a gente já passou para outro ambiente, né? Que é o ambiente do empreendedorismo, que vocês atuam também. E assim, e no empreendedorismo, o que você percebe? Também tem situações para se resolver o tempo todo, né? Mas de um outro enfoque, né? Um enfoque do gestor, do empreendedor, Sim. do administrador, do comerciante, que são de coisas diferentes também. Que eu percebo muito no Brasil assim, né? Que tem gente que abre uma atividade comercial e acha que é um puta de empresário. Então, assim, vamos ponderar, né? Tem gente que assim. E tem outro que tem um perfil de empreendedor que é tão humilde, cara, que ele não se vê como empreendedor. Sim. Aí, sabe assim? Sim, Daí você fala assim, nossa, cara. Você tem uma empresa? Não, eu só vendo ovo. Não, Pô, mas você tem uma distribuidora, você tá vendendo não sei quantas toneladas de coisa. Não, eu só vendo ovo. Mas é ovo. Eu peguei muito esse período agora de 2019, 20, que foi pandemia, era assim, o que era plano B, C da vida da pessoa virou plano A porque ele não podia trabalhar, deixou a empresa, foi demitido por corte, né, porque não tinha aquela coisa da aglomeração, não podia estar junto, a empresa acabou cortando porque não tinha cliente, etc. Aí o que você percebia? O que era plano B, plano C, ele achava que vai ter tal situação daqui a um tempo, eu vou voltar para a minha empresa, eu vou voltar para outra empresa. Aí eu falei, por que você não pode aproveitar a diversidade para criar uma oportunidade, né? Que é o plano B dele. Tem muita gente que eu vou te falar, tem cases aí importantes, né? Não vou falar de sucesso porque ainda está em desenvolvimento, mas assim, tem cases importantes que deixaram de ficar naquela visão do plano B e plano C e passaram a ser o plano A. Sim. Dessas pessoas, né? Mas aí essas pessoas precisam o quê? Se enxergar enquanto empreendedor, né? Se capacitar também para que o produto dele, o que ele trabalha, vire de fato o projeto de negócio da vida dele, né? E a gente trabalhou muito em cima disso também, né? Então, assim, até hoje a gente não está mais no comércio, mas enquanto... Igual aquela história, né? Você trabalhou na segurança pública, você vai estar sempre atuando de uma forma como agente de segurança pública. Você está na saúde, você leva com você todas as coisas de socorrismo, etc., que você aprendeu para caso, por algum motivo, urgência, em algum momento da tua vida, para você utilizar. É outro conhecimento, outro aprendizado. Sim. Você está no empreendedorismo, a mesma coisa, né? E é um setor, assim, que está em moda hoje, muita gente, tem muito coach, muito palestrante, muito sabe assim? Mas o bacana, que eu sempre gostei, né, de atuar, é no operacional, na linha de frente, atendendo e falando com essas pessoas, dentro do que a gente se capacitou para estar atuando. Sim. Né? Que a gente ficou um tempo no Sebrae, na linha de frente, na sala Sebrae aqui, que é uma célula de todo o Sebrae do Estado, que a gente tem Sebrae aqui, salas em mais de 645 municípios, na verdade, porque assim, são salas tem assim, municípios que tem duas, três salas, né? E tem uma, mas São Vicente tem 2 ou 3, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente tem, corrigindo, mais de 600, acho que 700 salas, mais ou menos, 740 no estado de São Paulo, nos 645 municípios que tem no estado de São Paulo. Aí fiz a correção certa do número de municípios. Então, assim, por quê? Porque é moda? Não. Porque se percebeu a necessidade de capacitar todo esse público, né? Porque mudou toda essa regra da relação trabalhista também, desde o governo, até antes, mas especialmente do governo Temer para cá, sim, né? Mudou essa relação. Hoje já era a pejotização já existia no mercado, né? Só que não era tão, entre aspas, moda, né? E não era tão necessária, né? Hoje, por exemplo, você pode trabalhar, prestar serviço, ser colaborador. Tem muita gente que não gosta dessa palavra, mas o mercado usa, é colaborador. Então, assim, você pode ser colaborador na empresa do Denis e ser um PJ,
dentro daquilo que você tem como conhecimento, né? Como expertise. Você pode... Cria vínculo isso aí? Não, o que? O vínculo do trabalho. É que o pessoal sempre acha assim, ele vai trabalhar aqui em PJ, eu venho aqui e não quero ter vínculo, não sei. Não, todo tipo de trabalho é um vínculo de trabalho, né? Tá, mas Aí tem que ser bem alinhado, tem que ser bem alinhado. Não, né? sim, ser bem alinhado. Lógico, você mantém um vínculo, tudo é vínculo. Né? Mas, Por isso que eu explicava o pessoal. Mas o que eu disse, a pergunta foi nessa parte, na questão trabalhista. Sim, você está falando da questão o PJ vem trabalhar para mim, na minha empresa. Ele vem prestar um serviço, não trabalha para mim. Ele trabalha para ele, através da minha empresa. Amanhã, eu quero meus direitos trabalhistas. Existe ou não? O que é, não deveria ter editado o que é combinado, bem alinhado. Não, mas que você combina aqui, a não, pessoa vai lá no juiz. Mas não é verbal. Mas quem falou que vai combinar verbal? Verbal não se combina mais nada, entendeu? Mas dá para fazer um contrato para não ter... Você vai fazer, mas aí você passa por um advogado trabalhista. Você vai fazer contrato, vai colocar por escrito até, por exemplo, normalmente o PJ, ele não fica o horário comercial inteiro. Exato. Lá. Eu acho ele que o maior ponto faz o horário dele. Ele pode trabalhar 6 horas, 5 horas ali na tua empresa como colaborador lá. Por exemplo, você trabalha, por exemplo, numa agência de marketing. O cara é um videomaker dos bons. Ele vai fazer os horários que ele tiver para fazer lá enquanto contratado PJ, né, da tua agência de marketing. Ele também tem o trabalho dele free, ou ele tem a empresa dele também por fora, né? E ele também pode fazer evento, etc, também por fora, né? Vai emitir nota, etc e tudo mais. Então assim, é um outro tipo de relação de trabalho. Inclusive até a ideia que tinha antes de CLT, né? Que era aquela coisa, ele é meu subordinado, sabe aquela coisa? Eu mando, ele vai ter 13º, não sei o quê, 13º, férias, né? Tem gente que acha que a PJ vai ter 13º de férias e não é. A menos que onde ele for prestar o conhecimento dele, o profissional dele, né, ele tenha um combinado ali, que daqui a um ano ou daqui a uns meses ele tira uns dias de descanso e tal, bem combinado, bem acordado, e por escrito, para não ter nenhum ruído de comunicação. E esse por escrito, dá para fazer tudo dentro da legalidade, tudo registrado certinho. Registrado que eu digo. Que é um contrato de prestação de serviço. Eu acho que a grande diferença que eu percebo das leis trabalhistas, depois de uma justiça se colocar ou não o vínculo empregatício, e aí a grande questão para muitos empreendedores, donos dos negócios, compreenderem, é a contratação por produto ou por jornada de trabalho, né? Porque é quase que uma... não digo que é 100% causa-ganha, né? Dr. Douglas, se me viu falando isso, já toma um tapa na orelha de um advogado. Causa-ganha não existe. Mas é um argumento muito forte para qualquer processo quando tem a tal da carga horária. Olha, das 7h30 às meio-dia, da tal horário a tal horário, isso para a pessoa que está pleiteando ali um vínculo. Isso gera vínculo. Isso no sentido de pedir férias, 13º, como se fosse... Que é um PJ, que é um carteira, que é um CLT pejotizado, isso é fácil de comprovar se a pessoa tivesse isso. Agora, se é por produto, aí já não, é uma outra linha de trabalho. Olha, eu produzo tal coisa, eu tenho que fazer tantas peças, ou X ou Y, coisa que a pessoa tem que produzir. Ela já entrega. E a jornada de trabalho é dela, tal, não sei o que. Por exemplo, um cidadão que é um videomaker, ele vai entregar um material dele de audiovisual que a tua agência precisa. Isso. Ele entregou o trabalho dele, cumpriu o contrato, o teu cliente vai ficar satisfeito, você também, a menos que você não fique, ele vai lá e refaz. Sim. Né? É por aí. Aí aquela questão, porque o pessoal acha assim, várias vezes, é aquela coisa, né? É que muita gente já percebeu a diferença. Mas eu acredito que tem várias pessoas ainda que não. Que a diferença está aí, nessa coisa como fala? Nessa coisa da efetivação do CLT, né? Sim. Da relação mesmo, mas gera, digamos assim, eu acho que até uma dependência maior, né? Porque como o tempo mudou, as relações, todas as relações mudaram, né? Com tecnologia, etc., mudou muita coisa. Então, o que acontece? As pessoas acham assim, eu vou ficar de férias, eu vou ter 13º, eu vou ter aviso prévio. Não tem aviso prévio para PJ. Né? Pode ter uma comunicação, mas o aviso prévio não existe. Encerramento de contrato de trabalho, acabou. Aviso prévio é para a CLT, para quem tem uma carteira que existe, que eu sou favorável a ter vários tipos de contratos,
Acho interessante ter contrato CLT, contrato de PJ, e multiformas de você prestar um serviço e atender o consumidor, atender uma empresa. Tem que ter multiformas, né? Trabalhar, assim como eu também sou favorável à questão da gestão pública, as parcerias PPP, Sim. público-privado. Tá, Eu acho que o caminho para todas as gestões são as parcerias PPP, né? Mas assim, parceria certinho, né? Bem alinhadinha, né? Tudo juridicamente correta, né? Não, é isso. As empresas, inclusive, para as empresas é importante, porque ela tem uma credibilidade, tem um nome a zelar, as empresas não vão querer entrar em coisas, né, que não são lícitas. Então, assim, tem que fazer certinho, bonitinho, para todo mundo ficar contente. Não, até, coraçãozinho pra vocês. O pessoal da esquerda fica bravo comigo quando eu falo que eu amo PPP, e o pessoal da direita fica bravo comigo quando defende o servidor público. Mas eu acho que a valorização do servidor público é importantíssima. Plano de carreira, consolidação. E o avanço, tanto tecnológico quanto literalmente de velocidade para o serviço público é através da PPP. Então, assim, eu acho que os dois feitos de maneira séria, profissional, bem executado e transparente, né, com o portal da transparência funcionando, com tudo certinho, mostrando qual é o investimento, quais são as contrapartidas. Se o empresário está te dando alguma coisa, ele quer alguma coisa, tá bom? Aí, quem assistiu o último vídeo fica... É isso. É porque a prefeitura de Itanhaém às vezes ganha os presentes. Empresa, negócio é lucro. Sim, claro. Ninguém entra para uma empresa para ter um negócio, é para ter prejuízo, né? Tem uma senhora que eu atendi, acho que é só ela que entra para ter prejuízo, que o marido dela viajava, tinha uma padaria, o marido dela viajava, ela deu toda risada e eu sou muito autêntico, né? O pessoal vai para mim e fala, pô, você é louco, você fica dando pão, você o que é? É benemerente? O que é? É uma ONG? O que é uma entidade filantrópica? Ela é uma padaria, né? Ela, nossa, moço, eu estava ajudando, que o pessoal ali não tinha dinheiro, me pediu, que não sei o que faz. Se você fizer isso todo dia, realmente o teu marido vai ficar com motivo de ficar bravo, porque a padaria vai ficar sempre no vermelho. Não vai adiantar curso nenhum de capacitação no Sebrae, você continuando dando pão. Se o teu carro-chefe é o pão, você fica dando para os outros? Ela ficou olhando assim, assustada. Aí eu lembro que a estagiária falou assim, pô, Silvio. Eu falei, meu, né? Não é para falar a verdade? Claro. Né? É para falar a verdade. Então, Eu lembrei de um... Agora, só voltando, né, no negócio do CLT lá, eu vi um caso interessante. Você vê como é que... Quem acaba decidindo é o juiz, né? Quando entra numa contenda empresa e PJ. Tinha uma mulher que ela foi trabalhar numa empresa e os empresários lá falaram da carteira, vamos registrar? Ela falou, não registra, porque eu recebo meu auxílio. Se você registrar, eu vou perder meu auxílio. Beleza, seguiram. Ela começou a trabalhar, recebendo auxílio, recebendo o valor da empresa. Passado um tempo, ela, não sei por qual motivo, ela foi dispensada. Só que ela foi dispensada e ela estava grávida. O que ela fez? Acionou a empresa. Para a justiça. Acionou a empresa, só que quando o juiz analisou, o juiz ele falou, não, de fato, a empresa tem que pagar sim, o que deve a ela. Por quê? Eles deveriam ter insistido no registrar, e se ela não quisesse registrar, devia ter dispensado. Porém, falou para ela, a senhora não vai receber, nós vamos descontar todo o valor do auxílio que a senhora recebeu, e nós vamos descontar desse valor que vai para o patrimônio público, alguma coisa assim, vai para os cofres públicos. Sim, da União. Então você vai ter que pagar também e você vai receber só essa merrequinha aqui, que é o que? É um negócio... Então você vê, por mais que você faça... Você acorde verbalmente ou você faça ali um contratinho, eu acho que esse tipo de coisa sempre acaba parando, quando a pessoa age de má fé, né? Sempre acaba parando na mão do juiz. Esses casos são recorrentes. Casos não é, o que você está passando não é um caso único, porque assim, eu também peguei. Já é comum isso? Eu já peguei. Tem inclusive o dono da padaria aqui, eu vou falar aqui, ele é meu amigo, né? Hoje ele é meu amigo e tal. E a gente começou assim, ele começou... eu tenho uma moça lá que trabalha comigo na padaria, né? Eu falei, então, ela é registrada, tal, né? E ele falou, não, que ela não pode ser registrada. Eu falei, então tá, então você fez um contrato de PJ, né? O que ela é? Balconista, ela é da chapa, chapeira, o que ela é?
serviços gerais, o que ela é? Ela faz tudo lá, né? Ela também serve pão, Não tem função definida. Aí vai tendo. Aí eu peguei e falei assim, então, por que você não... Por exemplo, seria interessante você registrar, porque passa o Ministério do Trabalho lá, né? Sim. Vai dar um problema para você. Ela falou assim, eu vou te explicar, ela não pode, porque ela recebe um programa social lá, não sei o quê, recebe não sei o que mais do ex-marido, não sei o que, dos filhos e tal. E se ela oficializar um vínculo trabalhista, ela vai perder, né? Eu falei assim, então tá. Então você vai na boa fé, que não vai ter nenhum problema, né? Ela falou assim, já está conosco já há 5, 6 anos. E ela vem final de semana, vem feriado, eu pago até a mais para ela quando é final de semana e feriado e tal. Eu falei, mas ela é ponta firme mesmo, não vai dar problema? Ela falou, não dá. Meu, você acredita? Passou, parece história de pescador, mas é verdade. Passou uma semana, ele falou que ele ia dar umas férias para ela, porque no ano anterior não pôde, né? Porque escolheu trabalho direto. E naquele período, ela ia resolver os problemas também dela, do filho dela. Ele ia dar umas férias, mas não ia ser os 30 dias, porque ela vendeu a metade, ele pagou, né? Ele queria até a orientação, né, coisa de recibo para pagar e tal, para fazer documentado. A gente passou para ele e tal. E outros 15 dias ela ia tirar de férias. Falei, tá bom, né? Se você confia, beleza. Depois passou aquele tempo, uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Quando ela disse que quando ela voltou, acho que na segunda ou terceira semana, ela já voltou diferente. E ela voltou falando de dor nas costas. Uhum. Ele achou estranho. Daí ele falou, você vai no médico e tal. Ela falou, não, eu quero ir em tal lugar, uma clínica bem cara, né, e queria que ele pagasse. Sim. Eu falei, não pagar essa clínica, não pago nem para minha mulher, vou pagar para você. Sabe assim? Daí ele fala, não, porque eu estou com problema na coluna, não sei, devido ao por conta dos anos que eu trabalho aqui. Aí eu falei assim, daí quando ele me contou isso, eu falei, fulano de tal, né? Não vou falar o nome dele, que ele é conhecido também. Daí eu falei assim, fulano de tal, você, lembra que eu te falei? É tudo recorrente. Lembra que eu te falei? Então, assim, ela deve ter ouvido alguém durante as férias que ficou no ouvido dela lá, Tá né? errado. Ficou no ouvido dela, né? Nem é advogado, muitas vezes nem é advogado, tá? Não, Nem sim, é uma gente amiga, na cabeça é uma mesmo. amiga porque conta a história que viveu de uma outra situação que não tinha aquele vínculo com aquela pessoa ali. Então, assim, falei, você viu, por que você tinha que ter feito o correto? Ou registrava, ou gerava um contrato com ela. Sim. Né? Porque hoje, por exemplo, ela tá puxando tua corda, né? Aí ele ficou puto, né? Daí nessa hora ele falou, putz, eu só fui burro, que não sei o quê, vou acreditar, que não sabe aquela coisa toda, né? E é isso, cara. Tem que ser o mais formal possível. As relações, especialmente as relações que envolvem negócio, envolvem pagamento, né? Envolve, por exemplo, o direito do outro, né? E ainda para além, né, vínculos trabalhistas é além daquela relação direta você, o contratante e o contratado. Envolve até a família da pessoa, né? A pessoa se acidenta no seu local de trabalho. Sim. Ainda mais numa padaria, o que mais tem opção queima, é local para cai, se queimar. se corta. Exato, aí vem um responsável legal, um marido, um pai, um parente, tomar conta daquela situação. A Ministério do Trabalho falou, minha esposa me machucou, tá lá no hospital, Exatamente. ele nunca pagou e tal, até o empresário explicar que tinha uma relação, que tinha, como diz aquela expressão, que focinho de porco não é tomada, meu amigo. E mesmo Já ele foi. explicando, não tá regular, não tá regular. A multa Vai ter que vem. pagar, não vai ter jeito. Tem que Isso. estar regular, né? Tem que estar tudo. E aí tem o pagamento pra pessoa, tem o pagamento pro Estado, tem a multa, né, nesses casos. Tapa na cara, xingão na mãe, tem tudo isso aí. É complicado. Eu achava interessante quando eu ia, por exemplo, casal, né? Ele falava assim, tem empresas familiares, Sim. que a esposa também é funcionária, ou o esposo também é funcionário, ele fala assim, você registrou ele? Eu falei assim, já registrado em casa. Eu fui um casal, eu e a Pérola, nós fomos lá. Que ela é minha chefe, né? Ah, é? Nós fomos primeiro. Acho que as primeiras coisas que a gente fez foi lá, né? Sim, Você, sim, né? Começamos a organizar a verdade. empresa, foi com o Silvio. Boa. Nós fomos lá. Ah, não, mas agora eu até tô bravo, o pessoal do cartório não, do Poupa Tempo, que eu não consegui fazer o novo RG, esqueci o nome que tem o novo RG. Sim. Porque eu acabei não levando a minha certidão de casamento,
Aí eu falei assim, só que assim, eu tava com todos os outros meus documentos, habilitação, isso, aquilo, outro, só que eu levei meu certidão de nascimento, né? Aí o moço olhou pra minha cara, não moço, se você é casado, certidão de nascimento não vale pra mais nada. Jogou assim de volta. Eu falei, tá bom moço, mas eu ainda nasci, tá bom? Eu entendi que agora é de casamento, mas calma com o coração. Mas é meio isso. Casamento agora é importante. É né? isso, certidão de casamento. Mas se eu for fazer, então eu preciso levar minha certidão. Certidão de casamento. A de nascimento não? Já foi. Mas não mudou nada. Não, meu falou, nome. pode pegar e botar fogo no certidão de nascimento, serve pra nada. Depois você casa, serve pra mais nada. É o casamento. Mentira, sério? Agora Eu tô guardando isso há tantos anos Também, pra nada. a minha tava só o farelinho, mas agora Ah, a minha eu vou emoldurar, vou colocar na parede. Não é possível o negócio. já era. Mas o RG, pra que serve RG agora? Então, agora é um novo, né? Agora é um novo documento. Eu tenho habilitação só, eu nem sei onde é que tá meu RG. E aí, eu já puxo. Tudo hoje em dia, desculpe cortar, mas assim, tudo hoje em dia você percebe que tudo se baseia no CPF, Sim. né? O RG, qual que é a diferença do RG? Tem uma foto. O CPF não tinha, né? É. Exato. Não, e o maravilhoso, aí o governo gastou alguns milhões para desenvolver um novo documento. Que aí nesse documento você pode colocar o cartão do SUS, você pode colocar Título. não sei o que, você pode colocar o título. Só que aí não vem impresso. Isso tudo só na versão digital, no impresso eles até agora não mudaram Sim. Porque se vai colocar impresso, vai ter mais um gasto. Exato. Eu gostei muito quando eles quiseram unificar tudo e eles ficaram bolando sigla, né? Porque era cadastro único e agora mudou, né? Porque eles não conseguem falar com na rede social, né? Aí tiveram que mudar você vê que... Não, mas é sim, não é CU. Ah, não, é do CAD único, né? Do cadastro único. É, né? mas era cadastro único antes. O projeto, a primeira Cadastro ideia único. era cadastro único. É. Aí eles falaram, não, é CU. Aí eu falei, legal. Mas Aí você vai, imagina, você vai na loja, deixa eu ver o seu cu. Aí você pega, põe o cu na mesa, aí a pessoa dá aquela lida e fala, ó, o seu cu tá vencido. tem loja de coreano que chama cu. Sim, É, sim. tem, tipo, E as pessoas vão lá comer no cu. Porque vende várias variedades. Né, Você já viu a loja? já que chama vi, cu? né, a loja da Coreia, é o cu. E por que? Agora tem uma pergunta importante pro Silvio. Por que todo comércio em Itanhaém tem que chamar Ita alguma coisa? É falta de imaginação ou uma imaginação boa? Eu acho que falta uma inovação, uma criatividade, né, aí, né? Falta... E também, às vezes, a pessoa quer se referenciar que é da cidade que ela gosta também, né? Falta... Agora, se for uma de marmita e chamar Itá Quentinho, ia ser legal. Pô, olha aí. Vou fazer. Mas eu gosto, eu vou te falar, eu não pode falar do nome, porque daqui a pouco acaba fazendo propaganda, mas vai ter uma que a hora que você puder, você vai lá, entendeu? Talvez você vira até patrocinador do Então fala o nome, podcast. vai que... Se eu falar o nome aqui, vou fazer um merchandising. Mas é bom, lá é bom também, começa com Ita também, entendeu? E tem uma que eles fornecem japonês, tem outra que eles fornecem lanche, e tem outra que eles fornecem pizza. Eu sei qual que é. Eu peguei a referência, É Eu bom. sei, já Isso é. é legal, isso é legal. É bom, eu Falaram sou que- cliente, ó, né? Falaram que o dono é Ah. comunicativo também, falaram pra trazer aqui. Os É, funcionários eu falaram que ia preciso- convidar pra cá. E os funcionários atendem bem. Legal. Nessa daí, a de geleia de pimenta. Nossa, com pepperoni. Nunca tinha comido um negócio daquele. Muito bom. Boa. Muito bom. Geleia de pimenta com pepperoni. Vamos até. Essa daí É a pizza? o doce com... Ou não? Não, então, é a pizza. Mas ela não chega a ficar doce. É um sabor muito diferente. É um muito bom. negócio... É um Pra negócio quem- bom. Eu acho que pra quem gosta desse mais exótico, assim, mais agridoce também, né? Ou não muito doce. Então, a mistura do sabor, nós estamos falando de culinária agora. A mistura do sabor. Isso é embaixo Eu não sei se paulista. vocês já comeu o queijo tipo reino. Já. Então, ela fica com o sabor do tipo reino. Nossa, diferentão, hein? Fica muito bom. E chega crocante. Olha, vai lá. É diferentão. Vai lá, vocês não sabem onde é que é? Depois eu conto. Talvez eles venham pra cá pra falar dos cardápios que eles dispensam lá pro pessoal. E Né? eles colocam, agora tem lá no cardápio, tem nome das pessoas. A pessoa dá sugestão. Por exemplo, outro dia eu vi lá no cardápio e eu falei, gente, quem é que come o Marcos? E o Marcos Caiu a quinta a série. nevada, Caiu a mas é de quinta série. abacaxi, entendeu? Não, mas tá o nome lá das pessoas. É a nevada de abacaxi, você já viu? Não. Nossa, muito bom. Eu já vi de... Tá dando uma fome agora. Eu tava falando um negócio de comida agridoce, não sei o que, né? Eu tava lembrando de uma ex-esposa dos meus tios, que era lá do Vale do Ribeira, então toda a receita que ela inventava tinha banana, né?
E era doce, salgado tinha banana. Bom, Na dúvida, o Ah. IgG já... a minha mulher come miojo com banana frita. Tá vendo como que é? E ela gosta. É o prato preferido dela. É miojo com banana frita. Entendi. Mas a gente tá falando de empreendedorismo assim. É assim, e hoje a gente não tá mais fazendo a questão da sala do Sebrae aqui em Itanhaém, né? E a gente deu uma guinada para trabalhar mais o social. A gente percebeu que tem espaço para trabalhar empreendedorismo com esse público social mais vulnerável, que precisa de capacitação. Tem gente que, por exemplo, que se o outro público que tem mais acessos e tudo mais, né? Que estão aí que tem possibilidades, mais oportunidades. Muitos têm trabalho, tem registro trabalham e tem registro formal e tudo mais. Tinha dificuldade. Imagina um povo que é mais vulnerável. Então, assim, ainda é importante. Tem muitas cidades que já estão trabalhando bacana com isso. Por exemplo, Cubatão. Cubatão tem lá o Omar, que é meu amigo também, a gente tem um bom contato. Lá ele é secretário de Cultura. Então, ele trabalha com a economia solidária lá, né? Então, é aquela questão. Cada cidade trabalha de uma forma, Sim, na gestão. uma identidade, né? Lá eles fazem cultura e economia criativa, economia solidária, né? E que é muito importante, né, para as pessoas até mesmo se perceberem enquanto útil no município. E aí tem muito para desenvolver também em relação a isso, né? Igual o pessoal faz, tem gente que trabalha com agricultura familiar, né, mais afastada do centro para a área rural, que é o pessoal que tem recursos do Pronaf, junto ao Banco de Alimentos e tudo mais. E dali dá para sair muita coisa para a economia criativa também, né? Mas daí as pessoas que estão aí a pessoa que vem para a gestão, por exemplo, igual agora está o secretário novo de Cultura e Economia Criativa, tem que ter esse olhar, né? E ir nesse público, nessa parte da sociedade, né? Para despertar, fazer ele despertar esse interesse em desenvolver, né? Acredito que ia somar muito para a cidade também, né? Dentro do possível que a gente puder, a gente pode fazer enquanto servidor, que a gente tem, depende muito das estruturas, né, do poder público. A gente tá querendo realmente, a gente quer e a gente vai fazer por onde trabalhar isso, né, com as entidades, né, dentro das possibilidades que a própria secretaria nos possibilita também, né, para a gente fazer. O que não for possível, né, enquanto cidadão, eu também estou disponível a colaborar também. Já há um bom tempo eu estava pensando nisso, sabe, assim, chega um momento, eu sou sempre de mudança, então, assim, eu comecei a falar com você aqui falando de saúde, de repente eu mudei falando de empreendedorismo, de repente eu falei de outras questões. Eu sou sempre de mudança, então, assim, a gente precisa disso, né? Então, assim, eu acho que talvez venha da própria família, né? Dos meus avós, dos meus pais, que buscavam essa mudança o tempo inteiro. Você acaba se ajudando de alguma forma e ajudando as pessoas. Sim. Né? Não é aquela coisa, eu vou fazer porque está na moda, vou ajudar o próximo porque está na moda, né? No caso da minha avó, porque minha avó era kardecista. Então, assim, tem essa linhagem mais espiritualista da coisa, Da né? busca da caridade, de evolução, né? E tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que está fazendo isso porque quer ganhar dinheiro, né? Porque como o mundo eu entendo que nisso, nem né? lá no centro lá mesmo já falaram, né, no terreiro. A melhor maneira de você se ajudar é quando você se dispõe a ajudar o seu próximo. É a melhor maneira. Sim. Porque você faz porque você gosta, você quer algo seu e você vê que a vida tende a prosperar. Quando você olha para trás, você fala, porra, até que eu não tô ruim não, tô bem, tô seguindo minha vida, fazendo direitinho. Se as pessoas perceberem, eu sempre falo assim, que com o passar do tempo você vai amadurecendo enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto agente pertencente nesse mundo, e daí você vai pensando assim, pô, eu não estou fazendo isso. Você acaba fazendo de alguma forma, no primeiro momento você fala assim, eu vou fazer que é um projeto bacana. Aí você pensa o quê? Fazer com um projeto bacana, e você se coloca como agente daquele projeto. Mas aí que você vai perceber, você está fazendo para o coletivo, que é isso aqui, ó. É a lei do universo. Ela vai te... Sim. Ela tem um poder
da positividade, ela multiplica, né? Sim. Ela tem esse poder, sem você esperar algo em troca. Isso que é importante. Dizem que né? o universo é um espelho, né? Você atrai o que você emana. Se você Se você é um cara que acorda reclamando da vida o dia inteiro e tal, sim, a sua vida pessimista. certamente vai ficar uma merda. Não, eu odeio. Outro dia eu estava pensando assim, falei, pô, um dia eu ouvi assim, se aproxime de pessoas, é claro, é uma fala meio que seletista, mas de pessoas que não se afaste de pessoas pessimistas. Sim. Como se você saísse assim no dia da sua casa e você, aquele é pessimista, eu vou me afastar. Você não sabe, cara. Você chegou perto, a pessoa vai estar pessimista. Aí você fala, bom dia, a pessoa, bom dia, tá chovendo, e não sei o quê. É o hiena, tudo é o céu da vida. Mas na verdade, isso aí eu acho que é para as pessoas que você já... Vou te dar exemplo. Nós vamos começar o tratamento com meu filho com CBD. Um monte de gente que eu falei, nós vamos começar com CBD. É legal, vai ser bom, ele vai desenvolver pra caramba, e de fato foi o que aconteceu. Algumas pessoas falaram, lá é assim, lá é assado, já vi que não, isso isso aí pra fulano de tal não funcionou, que não sei o quê. Esse tipo de pessoa não alimenta, não passa as suas expectativas, não conta o que você está esperando. Por quê? Sei lá, é algo tão... Não sei por que a pessoa resolve fazer isso, sabe? E resolver levar a vida desse jeito. É sempre pessimista. Lógico, então as pessoas que você não conhece não tem como, né? Mas as pessoas que já te circulam e que vivem nessa atmosfera, pode ser amigo. Não, tudo bem? Já sei que não, né? Legal. Já sei que Segue não. aí, então, e me deixa aqui, entendeu? E tem gente que é assim, tem gente que acaba... Tem pessoas... Às vezes as pessoas mais próximas não entendem por que você muda de uma situação zona de conforto para uma outra. Sim. Né? Então, assim, eu ouvi o pessoal falar assim, você vai sair de onde você tá tão legal, você ajuda pra caramba, que não sei o que, chega um momento, eu sempre falo assim, a gente sai da onde a gente tá bem. É bacana você sair de um local que você tava bem pra caramba. Você só vai lembrar coisas boas. Sim. Né? É ruim quando você deixa esgotar todas as possibilidades, você estourar tudo. Igual você largar uma casa, você tá numa casa legal, você vai entregar a casa legal, é bacana. Todo mundo fala, ele alugou aquela casa e deixou a casa com condições, tá muito bacana. Ele foi um ótimo inquilino e tal. O problema é quando você sai daquela casa e deixa a casa toda arrebentada, todo mundo fica sabendo. Ele estourou toda a casa. Não alugue mais para ele, sabe assim? É mais ou menos por aí, essas metáforas que a gente usa. Por quê? É bacana você deixar a coisa andada. O chato e assim, continue desenvolvendo o trabalho. Existem pessoas aí que precisam dessa atenção, existem pessoas que precisam desse acolhimento, né? E não é aquela coisa do acolhimento ou empatia porque é moda, é porque tem que ser uma coisa natural e as pessoas percebem isso, né? Eu estou falando aqui, por exemplo, as pessoas que eu assisto muito vídeos e muitas vezes até outros podcasts assim. Eu percebo quando o pessoal está falando de uma forma com autêntica, né, verdadeira, ou quando está fazendo um discurso para agradar um programadinho, público, né? Para agradar um discurso público, escrito, né? Eu vou falar aquilo porque é legal para minha audiência, né? Porra, a audiência tá sabendo que o cara tá mentindo, entendeu? Mas ainda mais se a pessoa conhecer só pelo jeito de falar. É igual Sim, as aberturas e fechamento aqui do podcast, que é uma coisa mecânica. Você falou, na hora do desenrolar a gente conversa, mas abertura e fechamento pra mim é mecânico, porque tem que ser. Sim, é bem por aí. Esse lance aí que você falou quando você sai do ambiente, eu fui lá no Sebrae, na sala, você trabalhava lá, né? Primeira coisa que eu perguntei. Eu entrei lá e falei, cadê o Silvio? Porque o Silvio... Eu falei, não, cadê o Silvio? Quero falar com o Silvio aqui. Não, mas o que o senhor precisa? Eu falei, falar com o Silvio. Preciso falar com o Silvio. Não, mas o senhor tá precisando? Eu falei, preciso. Então eu quero ver se é bom mesmo. Fazer declaração de imposto lá no negócio, né? Aí mostrei lá o papel pra ele e falei, eu preciso fazer essa declaração aqui, porque já estão me ameaçando, que eu tomei a multa aquela vez, né? Que eu não fiz. Tomei a multinha lá, coloquei o papel na mesa, o menino sentou e fez assim, ó. Tá feito. Eu falei, oi? Eu nem precisava do Silvio, não. O menino é bom. Mas tem uma coisa assim, eu acredito assim, todas as pessoas, de certa forma, são substituíveis. Não vem com essa história, o cara não pode ter outro. Pode ser outro sim. Mas cada pessoa
é ímpar, é individual, é diferente da outra. Não, e é né? legal que, assim, do jeito que você trabalha, você virou referência lá. É As individual. pessoas te procuram, não é? Elas não vão procurar por conta de uns... Elas vão, cadê o Silvio? Porque eu sei que o Silvio vai resolver, entendeu? E é legal que deixaram um rapaz lá que ele tem essa mesma pegada, entendeu? Sim. Não, tá aqui que eu vou fazer pra você. Mas um minuto ele... Sim. Minha falecida mãe no Banco do Brasil, o pessoal tinha uma raiva dela, porque ela tinha o gerente favorito, né? Aí minha mãe Vira uma senhora de outra época, exclusivo. né? E há alguns poucos anos atrás... Personalité. Exato. Alguns poucos anos atrás, você tinha o gerente que tomava conta da sua conta, né? Há pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo tempo. Sou novo. Eu era pequena com a minha mãe, cada um tinha o seu gerente, tinha os outros atendentes, mas Era você uma tinha o coisa seu de gerente. status, né? Importante. É, né? o seu gerente. Minha mãe Sentia importante, né? O cara tinha uma Exato. conta ali. Não tinha cartão black, mas tinha conta. Exato. Não, e minha mãe servidora É. pública de carreira. Foi a Sim. vida toda servidora pública. A vida toda no Banco do Brasil. A vida toda, tipo, com a mesma pessoa. Chegava a pessoa, ela tá na região. Não, fulano. As outras pessoas não, porque fulano sabe resolver. Ciclano, não sei se vai saber. É fulano, você vira essa marca, né? Eu lembro quando eu trabalhei no Bradesco, né? Eu trabalhei aqui de novembro em São Paulo, no Bradesco. Então, assim, nos anos de 2001, por aí, eu trabalhei 2 anos no Bradesco, em São Paulo. Porque eu morei 8 anos em São Paulo, na Zona Norte, na Vila Guilherme. Então, assim, naquela época eu estava fazendo administração de recursos humanos na Metodista de São Bernardo, né? E foi uma correria, porque tem uma situação de família e tal. E a gente ficou 8 anos na Norte. Eu lembro que no Bradesco, né, tinha muito essa coisa do personalizado, né, do atendimento exclusivo. E eu não trabalhava, eu era dos produtos seguros de toda a linha de produtos seguros do Bradesco. Então, aquela história que o pessoal vê, o cara da seguradora do banco, que a agência fecha 4 horas e vai todo mundo embora. Não, eu saía do banco, era 8, 9, 10 horas da noite, entendeu? Porque era outra pegada, era seguro, era visitar cliente em São Paulo, empresa, etc. Né? Então, tinha essa coisa, era bacana pra gente, porque tinha questão da comunicação, questão de vender um produto bacana, de toda a carteira do Bradesco Seguros, também muito bacana. E serviu também para a gente entender a questão do empreendedorismo como ele é também hoje em dia, sabe assim, né? E até recentemente no próprio Sebrae o pessoal pergunta assim, e tem coisa de seguro? Porque sempre tem algumas perguntas assim que fogem da tua atividade ali no dia a dia. Tem sempre coisa assim, por exemplo, o que eu percebia muito? Questão de consultoria. O pessoal às vezes vem para você, não vem para pegar um documento ou pegar um dado simples ou fazer um parcelamento, tal, porque tem cidade que nem a sala faz parcelamento. Tem cidade, por exemplo, Praia Grande não abre PJ, MEI na sala Sebrae. Tem lá um espaço cidadão que é fora do shopping, porque o Sebrae aqui, Praia Grande é no shopping. Certo. Aí tem um espaço cidadão que é fora do shopping, né, que irá voltado até as relações institucionais da prefeitura, que faz a abertura. Aqui faz tudo na mesma sala, né? E outras cidades também é diferente, a forma de gestão. Sempre fala pro pessoal, mas lá em São Paulo, o pessoal falava assim, lá não tem igual aqui, que tem a viabilidade, lá tem outros. Eu falei, então, o ISS de lá atua de uma forma, aqui a turma atua de outra, né? Então, são as realidades que o pessoal vai se adequando de cidade a cidade. E o que a gente estava falando? Na questão do empreendedorismo. Então, assim, as pessoas vão se adaptando, né? Sim. E a gente, com as mudanças, igual você foi lá, você vai se adaptar com o novo que tiver lá, isso vai passar lá, vai participar com o novo, né? Aí, quando você precisar de alguma coisa, por exemplo, mais voltada ao setor que a gente está lá também no outro setor, entendeu? E assim vai, o barco vai tocando. Eu me adaptei. Antes eu ia direto no Sebrae, agora eu vou até a porta do Sebrae. Fala, Silvio, tudo bem? Já fiz essa adaptação agora. Isso, entendeu? Sim. E aí, Silvio, tem um negócio pra resolver aqui. Mas o menino que tá lá, ele gosta do que ele faz. Ele gosta. Ele resolveu, atendeu bem pra caramba. Ele gosta do que ele faz.
Tá, Foi legal, foi bacana lá. Muito bacana. Não tem que importante. reclamar, No não. empreendedorismo, né, eu ouvi essa definição com o pessoal do CBA isso há alguns poucos anos atrás, não tanto que eu não sou tão velho, mas eu vi com o pessoal do CBA essa questão do empreendedor de vocação e o de necessidade, né? Aquela pessoa que cai para o empreendedorismo ou porque precisou ser empreendedor, né? Eu já vi que algumas definições hoje em dia colocam outras nomenclaturas, não concordam muito com essa divisão tão simplista, né? Só 8 ou 80. Mas e no serviço público? Aí eu vou trazer essa relação público-privado. Tem muita gente que presta um concurso público, chega no serviço público, mas não é de postura e de... Não vou nem falar de comissionado, tá? Vou ficar só do concursado para gente entrar em polêmica. Mas você sabe o que acontece? Você está falando da questão do contrato, comissionado, concursado, ou né, cargo de confiança, alguma coisa assim. O que eu percebi nesse tempo que eu trabalho, né? E do tempo que eu já trabalhei, assim. Eu trabalhei com comissionados que se dedicavam pra caramba. Sim. Eu trabalhei com concursados que não queria saber de P Exato. nenhuma. Esse é o ponto. Entendeu? Então, assim, o que você percebe? É uma questão de pessoal, é de pessoa para pessoa. Sim. Existem pessoas que querem dar o seu melhor onde estão, seja na prefeitura, seja no estado, seja numa empresa privada, seja numa instituição filantrópica. Existem pessoas que não. Elas estão ali para somar 1 mais 1 e ponto, e não querem nada. Então, assim, existem pessoas que querem produzir, querem ter utilidade. Existem outras que não. Sim. Então, assim, o pior é quando você trabalha, por exemplo, você tem 5 pessoas, 10 pessoas no teu setor, 1 ou 2 trabalham e os outros não querem fazer nada. Aí é ruim, né? Aí se o Silvio entrar lá, por isso que eu não posso participar de reality show. Eu coloco fogo no reality show, entendeu? Porque assim, vai de pessoas a pessoa. Então, por exemplo, tem colegas que são cargos de comissão na própria prefeitura, que se dedicam para aquilo que eles fazem, que elas ou eles fazem. A questão é, às vezes, o setor público, não estou falando de TEM especialmente, mas qualquer setor público, às vezes não tem a estrutura ainda, ou ainda está em vias de ter, para que ele possa desenvolver o trabalho dele da melhor maneira possível. Sim. Né? Acontece muito disso. Ou às vezes, por uma questão mesmo, até mesmo política, a pessoa não voltou para estar atuante e ela gostaria de estar atuando ali. Mas por algum motivo ali, aquém das nossas vontades, a pessoa não está lá. Então, assim, são situações, de novo. Então, assim, a gente tem que separar. Né? A gente separa pra caramba isso, para não ser injusto com as pessoas, né? Para não acabar não sendo injusto com as pessoas. Sabe um ponto de vista que eu queria seu? É o que eu penso, né? Você acha que o empreendedorismo ele tá numa crescente? Porque assim, todos nós aqui, eu quando criança, a ideia que a gente escutava, que meus pais escutavam, você tem que estudar, fazer uma faculdade, essa é a parte bonitinha, depois o meu pensamento, para você ser empregado de alguém e ganhar um salário de merda. Mas você precisa ter uma faculdade. Só que eu penso que isso... Conhecimento, gente, eu não acho errado. Eu acho que o conhecimento... Você ter uma faculdade é para adquirir conhecimento. Só que as pessoas, elas ficaram condicionadas a ter um diploma. Tem pessoa que tem faculdade e não sabe nem falar nem escrever. Mas tem faculdade. Né? Tem um diploma. E eu vendo o empreendedorismo agora... Eu penso que esse é o caminho. Por exemplo, não tenho conhecimento aprofundado, mas nos Estados Unidos, a ideia que o governo propõe para os habitantes lá, para o cidadão, você tem que empreender, você ganha por hora de trabalho, é o seu esforço, é o seu talento. Trabalha e ganha pelo seu trabalho. Ele ensina, ele condiciona a pessoa a ser empreendedor. E no Brasil, a ideia era, você tem que ter um diploma. Pendura na parede e vai trabalhar de empregado para alguém. Você percebe que isso está mudando hoje? O empreendedorismo está pegando uma proporção? Tem gente, assim, volta daquela história, né? Tem gente, sabe aquela coisa? Tem pessoas que nasceram para ser jardineiro. Aí você fala, pô, nossa. Daí, mas o cara, ele se especializou na jardinagem. Tecnicamente capacitado para fazer o melhor urbanismo, o melhor paisagismo possível, né? Aí, é legal que ele tenha um diploma, se for possível, é legal, até mesmo para ele, enquanto valorização, né,
do que ele faz, né? Ah, tem faculdade de jardinagem? Tem curso técnico especializado em jardinagem, né? Em urbanismo e tal, beleza. Tem arquitetura e urbanismo também, que acaba reverberando ali também. Aí vai do cidadão, dentro do que ele entende melhor para a vida dele, para ele ir. Não tem que ter essa coisa, todo mundo tem que fazer. Não, tem gente que às vezes é feliz fazendo um curso técnico e trabalhando naquilo. Sim, é que antigamente a referência de bem-sucedido era você precisa ter um diploma. E o que eu perguntei é se hoje você percebe que isso está mudando. Você tem que exercer o seu talento. Você não precisa necessariamente ter um diploma. Mas você sabendo fazer bem o que você se propôs a fazer, é o que vai dar o destaque na sua vida. Tem um amigo meu que estava falando até agora, né, o Jonathan lá. Ele falou para mim, outro dia eu dei risada, mas é verdade, né? Porque ele não tem formação acadêmica, mas ele é empresário. E ele falou, Denis, você pode ter faculdade, pós-graduação, doutorado, MBA, né? Eles falam. Mas se você não tem as manhas, não adianta, cara. E eu acho que o Sebrae e o empreendedorismo, eles vêm trazendo isso. Esse despertar nas pessoas, sabe? Que você tem seu talento. Você não precisa necessariamente ter um diploma. Conhecimento nunca é demais. Só que não vai fazer um diferencial na sua vida se você não aprender de fato. Você vai ter para ter um diploma? Pra você ter uma ideia, depois o Boris Bettler, que é professor de inglês, ele dá aula de inglês e alemão. Ele, umas vezes, os alunos, ele na época da pandemia, ele dava muita aula em Minas, que agora está aqui em Itanhaém. Ele dava muita aula em Minas, lá em Varginha, ele dava aula em sala de aula, né? Blackboard, lousa, etc. Aí, com essa coisa da pandemia, não podia ter migração de novo, ele veio para o meio digital. Hoje em dia, ele dá aula para mim, eu estou do lado da casa dele que ele está, e eu tenho aula com ele virtual, né? Ele dá aula para mim, e eu ajudei, eu dei umas dicas também para ele guinar para o mundo digital. Ele dá aula para mim, dá aula para um cidadão lá na Calói, em Amazonas, em Manaus, dá aula para uma aeromoça que está fazendo curso para piloto de aviação no Sul, em Porto Alegre, dá aula para ex-esposa lá em Minas. Quer dizer, ele dá aula para o pessoal Brasil afora, até mesmo para fora, e assim, pelo digital, né? Pelo virtual, por videoconferência, etc., usando Teams, Google Teams, etc. O que acontece? Google Meet, né? O que acontece? Ele falou uma coisa, voltando a que você falou do diploma, ele falou uma coisa interessante. Porque as mães falavam assim, o teu curso dá diploma? Aí ele falou assim, senhora, meu curso é voltado para aprendizado e conversação, né? E não é o meu foco não é ter um diploma. Claro, ele vai possibilitar isso. Ele vai possibilitar. Mas é o conhecimento o foco. O cara vai fazer lá um TOEFL, né? Aquele de proficiência do idioma, né? Sim. É possível que eu possibilite um certificado, dê um certificado para o nosso aluno, para o teu filho e tal. Mas o foco não é isso, porque tem um monte dele falando, né? Ele é meio crítico, totalmente crítico em várias escolas de inglês, que focam na questão do diploma, sabe? Que tem várias fases, que o cara fica a vida inteira lá, e o cara fica fase 1, fase 2, fase 3, desde o jardim, passa pelo kids e vai. Isso é cultural aqui no Brasil. O cara não tem a proficiência, o cara não fala. Sim, mas tem diploma. Mas porque tem o diploma. Exatamente. Aí o que acontece? Não é falando contra o diploma. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o quê? Que o foco é aprender, não é ter só um papel, né? E saber do que está fazendo. Por exemplo, de repente o teu amigo que é empresário, ele já tem essa coisa, sabe? Ele já tem essa coisa nele, né? Sim. Já vem nele essa coisa mais obstinada, mais altruísta, né? Tem gente, por exemplo, um dos meus tios é artista plástico, mas ele nunca fez curso de artes plásticas. Pois é. Tudo bem que, como artista plástico, ele ficou frustrado durante a boa parte da vida dele, porque para onde ele vai vender os quadros dele? Então, aí para quem? Né?
Tem um outro que gosta, mas ele não pode viver daquilo o ano inteiro dele. Só quando ele morrer vai valer milhões. De repente ele vai virar artista plástico, a merda é quando morre o negócio... aí é um problema. É um problema, né? Mas é justamente a busca da escassez, né? Enquanto ele tá vivo, ele ainda pode produzir. Depois que É, ele é finado, é escassez. Então, exatamente. Mas aí, por exemplo, daí eu falei assim, daí eu tava falando negócio de diploma na escola de inglês, eu falei assim, e aí, Boris, você vai dar diploma pra mim? Daí ele falou, não, se precisar, beleza. Dá uma explicação. Mas aí, vai ter diploma. E você precisar, vai ter e tal. Mas eu falei zoando, porque o meu foco, eu faço aula com ele, eu faço reciclagem, né? Faço reciclagem do intermediate level, não? Do inglês. Então, assim, por quê? A gente precisa fazer essa reciclagem de tempos em tempos. Aí eu fiquei zoando ele a questão do diploma, porque as mães começaram a cobrar dele, né? Falei, porque também é cultural. A gente cresceu com isso. É isso que acontece. Você não né? precisa, e depois ficou de um jeito que você não precisa aprender, você tem que ter um diploma. Sim. Esse é que é o negócio. Aí eu fico com medo, cara. Pô, o médico tem diploma, ele não precisa aprender, ele precisa ter um diploma. Você vai passar num médico desse? Pô, sabe? A minha sogra, ela é médica. Esses dias ela estava em casa, esses tempos aí, e ela estava falando justamente sobre isso. Ela falou, olha, eu tive que estudar muito para ser médica. Ela falou, eu estudei, eu fiz especialização, eu tive que aprender muita coisa. E eu fui acompanhar alguns jovens. Ela falou, agora os médicos aspira. Ela falou, eu fiquei com medo. Ela falou, sabe por quê? Porque amanhã nós estamos na mão deles. E eu falei, se a senhora ficou com medo, a senhora imagina eu. Mas eu que não tenho conhecimento. Eu vi um meme esses dias na internet maravilhoso. Era um médico jogando no chat GPT via do computador. E o paciente aqui de longe, ele pegou pelo celular e falou assim, espero que pelo menos seja a versão premium. Além de tudo ser bom básico. Foi o Garzon que comentou? Foi o Garzon que comentou, né? Que ele falou que ele estava vendo um negócio de saúde e tal. Ele falou, tô vendo, eu cheguei lá, o médico falou exatamente o que eu tinha visto aqui. Eu falei, ele consultou o GPT dele. Ele jogou no É igual o seu, é a mesma coisa. Então, e aí o empreendedorismo, ele chegando dessa forma, com uma estrutura, eu penso que é para mudar esse pensamento. Eu penso que, tipo, não é mais para você só ter um diploma por ter. Como eu disse, tem gente que tem diploma que deveria ser difícil de conquistar, e tem gente que tem e não sabe escrever. Um negócio que eu achei um absurdo, tinha um professor, não era o teu professor de história, tá, Matheus? Era um outro professor de história, e a gente estava conversando a respeito de uma antiga vizinha lá, que ela se formou em educação física. Sim. Mas ela mandou uma mensagem, ela escreveu uma mensagem que eu demorei quase 1 hora para entender. Pra decifrar. Porque era quase que era uma coisa cifrada, assim, você tinha que, né? Eu fiquei pensando, falei, Jesus, o que ela quis escrever aqui? Mas era palavra... E ela é formada em educação física. E o que o professor de história falou para mim? Ela aprendeu com o que lá? Com os arcaicos ali, no português arcaico. Um negócio bem codificado assim mesmo, sabe? E o que o professor de história falou para mim? Ah, mas não é a área dela, né, meu? Você tá exagerando. Eu falei, porra, mas para ela chegar na faculdade, ela tem que ter concluído o médio, o fundamental, o médio, ela tem que, no mínimo, saber escrever. Mas aí, vendo que a gente cresceu ouvindo isso, não é mais necessário. Mas tem uma coisa também, Denis, que hoje em dia... Tudo bem que hoje em dia tem audiobook, tem outras ferramentas que você consegue... o que o pessoal fala muito, né? Como eu sou da geração X, né? Não é a Z, nem a Alpha, é a X, aquela da década de 70 para cá. E a gente pegou analógico, pegamos aquele... A gente viu acontecer, né? Curso de datilografia. Pegamos o chiado de linha telefônica para dar sinal para a internet. Aí assim, a gente pegou essa transição de analógico para digital. Então, assim, graças a Deus a gente consegue atuar tanto com o pessoal que é do analógico, né, que tem mais dificuldade, e também com o pessoal mais, igual o Matheus, que é jovem, que é do meio digital. Claro, né? Cada um tem dentro da sua velocidade, né? Tem um que acaba sendo mais digital e o outro acaba sendo menos, o pessoal da geração X, né?
E também vai muito também da vontade de você querer buscar coisas novas, você aprender. Tem gente que não tem vontade de aprender, Também. né? Tem gente que não quer ter diploma, tem gente que não tem vontade de aprender também, entendeu? Então tem aí- isso. Tem. Tem gente que Pode não ser quer. a melhor instituição do mundo, se a pessoa Tem não que chegar lá. querer. Mas se a pessoa não quer, Tem não gente que faz nem sentido. chega lá tipo, pode até passar na USP o cara, entendeu? Chega lá, eu duvido, Então, mas mas meu medo são esses aí. eu duvido, entendeu? Mas o cara pega ou qualquer outro lugar. Se o cara não quiser aprender, o cara vai sentar num barzinho mais perto porque a fama de universidade sempre tem um barzinho perto, não fala. Sim. Então assim, senta lá no barzinho e não faz nada, entendeu? Bem assim. Agora tem gente, por exemplo, eu conheço pessoas que se dedicaram, fizeram colégio técnico, de conceito que eu Sim. e hoje faz universidade estadual, federal, se dedicando, né? Tem outros que não. Tem outros que é aquela história, vai do que você espera para tua vida, né? Às vezes você espera só ter algo para você curtir, né? E eu acho que assim, né? E hoje a gente acaba tendo. Quanto maior o número de pessoas com acesso à formalização de ensino no curso superior, mais a gente tem acesso a pessoas graduadas e mais a gente consegue evidenciar esse tipo de coisa. Que provavelmente, se a gente pegar 10, 20, 30, 40 anos, também a gente tinha bons profissionais e maus profissionais que saíam das universidades. Só que aquela coisa, o número de pessoas graduadas eram menores no Brasil. Quanto maior o número de pessoas graduadas, mais a gente consegue ver tanto o bom profissional quanto o mau profissional, né? É aquela busca cultural, igual você falou, né? Então você acha que esse defasamento no intelecto ele já vem de defasagem. antes? Não, é só Só que evidenciado. Só do que o mesmo jeito. mundo era menor a proporção, então a gente não via tanto. Mas hoje é igual, por exemplo, não tinha corrupção na época da ditadura. Então as escolas elas não pioraram, elas seguem na mesma merda do ensino. Não, acontece a escola. Não, porque é assim. Quem faz escola é o Porque é aluno, assim, né? agora eu vou. Não agora sou eu vou- aluno. Essa fase eu discordo. Porque agora eu vou descer a lenha. O aluno na escola, sabia? Parte. O aluno da O escola. aluno é 1/3 da O aluno escola. na escola. O aluno é 1/3 da escola. O Tachad, ele fez assim, ele falou, porque eu fiz não sei quantas escolas na Bahia, eu fiz universidades na Bahia. Eu falei, mano, tá. Aí você viu o tanto, não, porque o povo baiano não tinha a possibilidade de fazer uma faculdade. Eu falei, legal. Mas e os colégios de ensino fundamental? Porque todo mundo vai passando, passa automaticamente, né? Você não precisa fazer, o fato de você ir para a escola, você passa. Todo mundo passa, essa e você entra na faculdade. Essa mudança de progressão continuada, eu estava vendo uma matéria de uma profissional da área da educação, Sim, ela falando que a desgraça foi a questão da educação continuada. sim. Desse período para cá, desandou tudo. Porque todo mundo passa, você pode ter entendido a matéria ou não, você passa do mesmo jeito. Ela estava explicando isso, né? Aí que foi essa possibilidade do cara avançar sem ter aprendido, né? Imagina, você vai para outra série, avançar na matemática sem saber a tabuada. Então, mas aí... Eu não acho. Então, aí é que tá. O que a gente está falando de padrão de qualidade e padrão de política pública de educação. Porque se a ideia for e pensar, por exemplo, em provas e potenciais para medir qual é a qualidade do aluno formado, talvez realmente reter todo mundo lá na quarta série, talvez fosse o ideal. Eu acho. Porém, se a gente vê que a retenção na quarta série fazia uma evasão que a maioria das pessoas saía da escola na quarta série, falava, não sei mesmo, não vou mais. E aí a galera saía da escola e nem tentava continuar aprendendo, porque às vezes o cara é ruim em português, mas minimamente a matemática, ele teria conceitos de história e vários outros conceitos que a continuidade de escolarização teria ele outros O potenciais. professor de história falou, não é a área dele, deixa ele. É mais ou menos isso. Tá entendendo? Agora, Caramba. você pensar, e aí voltando, né? Se a gente pensar período aí antes da redemocratização, período de ditadura, e aí eu volto à pergunta: tinha corrupção no Brasil, né? Antes da Certamente, tinha. certamente. Só que o jornalista que pensasse em denunciar morria. Claro, Morria. tinha. Do mesmo jeito. Nossas escolas eram melhores? Dos formados, talvez. Mas qual que era o número de pessoas formadas no Brasil antes da redemocratização? O número de escolas era minúsculo. As escolas e as diretoras de escola eram escolhidas pelos militares da época. E eram muitas vezes mulheres de delegados, de pessoas de alta patente, Então, que a função ali era uma função já de separação social na escola. O vestibular era lá na quarta série.
pro cara avançar pra quinta série, já tinha uma prova, já tinha um A vestibular. gente tinha uma pressão, E né? uma barreira social que impedia a pessoa de continuar. Eu não vivi essa coisa da educação, da progressão continuada. Não vivi isso. Eu vivi aquela coisa. Vai estudar para tirar nota boa, para passar, senão você reprova e vai fazer. Você tem um diploma, vai fazer, lá na parede, vai fazer a terceira, quarta série de novo. Exato. Era horrível você fazer. Tinha gente que fazia a terceira série 3 vezes. Então, Então o objetivo nunca foi trazer conhecimento. O objetivo foi enfia a escola, todo mundo formado. É um bando de idiota formado, é legal. É isso que é o objetivo sempre. não, o objetivo da escola. Então, Nunca foi trazer educação. aí volta. E outro detalhe. Aí hein, volta. se Não, calma. confundem. Aí volta. Qual que é o objetivo da educação? O objetivo da educação é você sociabilizar a pessoa num ambiente de convivência, onde a pessoa aprende ali a estar com outros, a obter conhecimento. E aí volta, né? Aí, como você colocou um exemplo, né, de uma pessoa que não tem o diploma universitário, mas ele foi até o ensino médio, certo? Como é que talvez teria sido a vida dele se ele tivesse nascido 15 anos antes, 20 anos antes, e tido ido só até a quarta série e ter voltado para uma linha de empregos da época, o cara ter sido um balconista, isso, aquilo, sem ter direito ao acesso de poder ser empresário. Tá entendendo? Então, assim, Não, como assim? Não entendi. Porque, assim, é fácil você pegar hoje um recorte de um bom exemplo de sucesso e falar assim, putz, o cara foi um exemplo de sucesso sem diploma universitário. Legal. Só que quantas pessoas nem conseguiram terminar uma escola média e ter um emprego minimamente coerente com relação à qualidade de vida, para poder se autossustentar e poder pensar e montar o próprio negócio. Agora entendi. Tá entendendo? Tipo assim, Entendi. Acho que o diploma não faz essa diferença. o diploma não faz... Ele continua sendo, o diploma, sendo uma pessoa que não vai pra frente. E aí, tem o diploma. e aí voltando, o diploma, ele é e era para ser um habilitador para certas profissões. E não uma medalha de, olha, agora ele uma pessoa superior. Não, é uma pessoa normal. O nível é superior, mas a pessoa continua sendo um ser humano normal. Dava para ele acesso, né? Ao mercado de trabalho, acesso até mesmo ao nível que ele conquistou intelectualmente. Exato. A busca dele enquanto pessoa, indivíduo, de formação intelectual dele, né? Tinha muito essa coisa do sistema S mesmo, né? A gente falou do Sebrae, mas tem mais 4 S, né? Um deles é o Senai. Então, assim, muito tempo se falou muito também, ainda se fala dos cursos de profissionalização técnica do Senai, que são importantes, né? Além da marca Senai, tem a questão da técnica que o cara aprende, né? Eu visitei a faculdade de têxtil do Senai, é uma maravilha. Hoje está tudo informatizado, né? Tem robô, tem toda uma voltada à mecatrônica, né? Não é, essas ferramentas não existiam nessa época que você está falando, né? Era muito mais rudimentar, era muito mais artesanal, era mais artesanal. Pois é. Aí Era muito mais rústico. Então, assim, era mais rudimentar. E não faz das pessoas mais ou menos importantes, assim, né? Mas é tudo um período de uma fase, né? Tá vendo? A história ali, a cultura, tudo eu fiquei curioso quanto a isso. Se esse lance do empreendimento, o empreendedor está vindo, essa ideia de empreender está mudando esse aspecto, essa cultura nas pessoas. As pessoas, elas veem hoje que elas podem empreender, que elas podem crescer com o seu talento, independente de terem um diploma ou não. É o próprio mercado, né? Vai levando as pessoas a tal situação. E eu sou meio pessimista com relação a isso, porque eu acho que o Brasil, a gente acabou perdendo muito tempo que poderia ter rolado uma pejotização talvez inteligente. A gente negou essa possibilidade e a gente já pulou para uma outra fase que já lá fora está ainda mais forte, aqui no Brasil agora extremamente forte por causa que é a expressão que não é necessariamente só o transporte aplicativo, que é a uberização, né? Que tudo tem virado aplicativo. O prestador de serviço hoje, de novo, milhares de áreas, hoje ele tem um aplicativo, seja da doméstica, seja do entregador, seja do motorista, seja até profissões, até o próprio médico, né? Tem médico hoje entrando pelo sistema. É importante ter a telemedicina. Isso. Porque, por exemplo, a gente está num país continental, tem locais que o médico que é formado aqui nos grandes centros não quer ir lá para o meio do mato, lá longe. E tem que ter um sistema, né, que chegue também nessas populações. Às vezes, por exemplo, lá tem um rádio, se é através do rádio, é o rádio que vai ajudar.
de alguma forma, até mesmo para a educação desse povo que está lá longe, né? Que tirando os profissionais humanistas, né? Que dá para tem muitos profissionais humanistas que sabe que tem amor pelo próximo, né? É muito bonito falar isso, mas na prática ninguém quer Enfermagem pelo amor. Ninguém quer ficar no meio do mato junto com eu não sei, a gente pode até cometer um pecado, mas quem quer ficar no meio do mato lá, de 10 profissionais que estão nos grandes centros, o pessoal se formou, se dedicou em qualquer área, não só na medicina, mas em qualquer área, o cara quer ganhar dinheiro. Às vezes o cara não teve nenhum programa que sustentou ele, às vezes foi o trabalho dele que ele se pegou lá, acordava cedinho, dormia muito tarde e investiu aquele dinheiro no trabalho dele para poder fazer um curso, né? E ele vai querer o quê? Ganhar dinheiro. Aí de repente vai longe, não vai ter possibilidade, né? Tirando os casos humanistas, que os humanistas se dedicam, né? Sabe, tem uma causa, né? A maioria não tem causa, a maioria quer um negócio, quer ganhar o dinheiro. Também não, você vai falar que ele está errado? Não, né? É um direito dele também. Tem tanto direito aí que o povo tem, né? Então, é mais um. Exatamente. Você vê que eu, pensando agora friamente em tudo, até na questão política, toda pessoa que vai fazer algo, né, vai estudar alguma coisa, o objetivo é dinheiro. A pessoa não vai se formar por se formar, né, para ter o diploma na parede. O dinheiro é a maravilha e a desgraça da humanidade. E inclusive o político. O dinheiro é a maravilha e a desgraça da humanidade. Exatamente. Entendeu? Vamos voltar a trocar mercadoria por sal, por açúcar. O escambo sempre foi uma boa opção. A volta do escambo. Agora, o político também é a mesma coisa, né? Porque o meu sonho é ser prefeito da cidade. Não, a pessoa está lá por dinheiro. Eu gostaria que ele fosse prefeito lá nos países escandinavos, sabe assim? Né? Ia ser bacana, porque tem uma consciência cidadã, né? Pelo menos, né? Sim, mas aqui você vê que tudo o objetivo é dinheiro, mas enfim. Existem as exceções também. Existem muitos eu conheço pessoas assim da política que são exceções à regra. Tem, o cara tá lá porque ele quer mudar algo. Eu já atuei, inclusive, com profissionais assim. Então, não dá pra generalizar. Acredito mas, que existem. Mas a gente sabe que não é a maioria. Muito por longe disso. O único que eu vi assim, que é o de Colatina lá, que eu falo, o prefeito lá. Sim. É doido, né? É doido, jogava cimento na calçada. O pessoal que foge você percebeu que todo mundo que foge à regra é taxado como doido, de alguma forma? Enéas. Não, e ainda mais que Enéas isso, né? Completamente maluco, mas eu me arrependi profundamente de não ter dado a moral pra esse cara. E ainda cara. quando a gente fala assim de empreendedorismo e a questão do serviço público, né? E aí voltando. É uma coisa você comparar a renda de um cidadão comum com a renda de um político. Realmente um político ganha muito mais que um cidadão comum. Mas também se você ver o trabalho que dá para a pessoa se tornar um político, se tornar um prefeito, se tornar um vereador, se tornar alguém nessa linha, o tanto tempo que ele era assessor de político, não era? Assessor de político. Ele era assessor de político, não era? Não, calma, eu vou chegar lá, então por isso. Eu vou chegar lá. Descobriu. Se você pegar, ele sofre, o político se você pegar sofre. bons empreendedores... Ele era assessor de político, por isso que tá com essa história toda. Não, se você pegar bons empreendedores... Ó, gente, não, real. Se você pegar bons empreendedores... A Lesp faz escola, amigo. A Lesp faz escola. E aí, mas volta, eu volto, por exemplo, a Lesp faz escola. Mas não defendendo. Aprendeu, mas um vereador de Itanhaém ganha menos do que um assessor em São Paulo. Você tem noção que um vereador de uma cidade ganha menos do que um assessor de outra? Sabe assim? Então, lá tem quantos mil habitantes? Não, assim. Ou seja, você eu peguei o recorte, aprendi com a escola, eu peguei o recorte e coloquei. Nas entrelinhas, você tá dizendo que eles têm razão em pedir um vale alimentação. Coitado, tá passando fome. Eu não vou falar o nome da marca, mas a padaria na esquina da câmera, cara. Porra, judiação. Então o político aí sofre. Tadinho do político Itanhaém. Dodói. Quase entendo. Quase. Não o que fala, mas o que pensa. Meu, a gente chama pra falar de um tema e a gente faz. E já foi pra outro. Saiu da pauta. Daqui a pouco a gente começa a conversar, você fala, gente, não, pera, Saiu da pauta, né? Mas eu acho que também esse é o mal de quando a gente tenta falar de empreendedorismo e negócio, né? Porque é um assunto que permeia a sociedade inteira, né? Não tem como falar dentro de um recorte e imaginar que não, peraí, e aí até essas divisões de secretarias, né, quando a gente fala... E tem uma coisa,
que é muito importante, que é a questão da socioeconomia, Sim. né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu quero abrir um negócio, eu quero ganhar dinheiro. Mas, se for possível ele agregar mais uma pessoa ali para atuar com ele vai estar ajudando o negócio dele e vai estar ajudando a cidade. Sim. Né? Então, assim, essa relação do social com a economia gera um desenvolvimento local. Né? Então, é isso também que é interessante se trabalhar. Né? Sair o comércio do centrão e descentralizar para os bairros. Sim. Né? Então, agora, por exemplo, agora dia 19, dia 20, vai rolar a Expo Favela em São Paulo, na Transamérica Center, lá em São Paulo. E é uma feira, inclusive ano passado, eu falei pro pessoal do Corpo, coloca essa feira no cronograma para o pessoal participar, que é bacana. Especialmente os comerciantes, porque falam, mas daí não tem favela, sabe? Que entra naquela história. Mas o povo não entende. Quando coloca Expo Favela é o marketing. Sim. O importante é a periferia dos bairros das cidades. Então aí não tem favela, então aí não tem morro. Realmente, não tem ninguém morando no morro igual no Rio de Janeiro, igual em outros lugares. Mas tem um comércio que precisa ser descentralizado para os bairros para ajudar o desenvolvimento do município. Exato. Né? Aí, por exemplo, se tem comércio, o comerciante lá no bairro vai querer melhoria no bairro dele. Vai querer, o que você quer que vote em você, quer que político quer que vote em você, não sei o quê, faz melhoria aqui também no meu bairro, coloca saneamento, coloca não sei o quê no meu bairro. E aí a cidade acaba se desenvolvendo. É a socioeconomia importante, né? É importante parceria público-privada, é importante socioeconomia, é importante você ter possibilidade de ser um CLT, se você quiser. De repente, o empreendedor lá, ele pode registrar o cidadão como CLT também, não tem problema. Né? Tem uma outra possibilidade. Né? Ele acha que, de repente, não tem muita segurança jurídica em sendo para PJ, coloca o cara como CLT. Ele sabe que o CLT ele vai pagar mais caro. Sim. O cidadão vai ter férias, etc. Mas ele vai pagar 1.000, mas no final das contas vai acabar pagar 3.000. Né? Porque é sempre quase 3 vezes mais. Então, assim, dá para fazer, multiplicar essas ações, né? Dentro do plano de desenvolvimento. Mas para isso tem que ter um planejamento estratégico. Né? Não é, por exemplo, eu falo A, o Denis fala B, né? Nosso amigo fala C e vai em frente. Daí, não, cada um tem que estar alinhado. Se não tiver alinhado, meu amigo, vai. E hoje em dia, por exemplo, tudo está passando voando. Sim. Né? Você vai ver, não teve nenhum planejamento, não teve nada, não tem planejamento, não adianta. Né? É uma visão bem necessária, uma visão bem de organização mesmo, empresarial, mas é necessária ter, né? Aí, se a gente não se organizar também na nossa vida, a gente não avança, né? Tendo diploma ou não, você tem que se organizar de alguma forma, né? Daí você fala assim, você falou, o teu amigo é empresário, ele não teve diploma, mas ele percebeu que precisava trabalhar de uma forma para ele seguir, né? Para ele ter mais cliente, para ele ser reconhecido, né? Ele não vai ser reconhecido porque ele fez uma faculdade, vai ser reconhecido porque ele é o cara da empresa X, né? Que ele vai ter credibilidade ali. É uma forma também, legítima também. Sim, né? O que eu falei é a respeito do incentivo. O que o governo incentiva? Qual que é a doutrina do país? Era disso que eu estava falando. Antigamente a doutrina era essa, você precisa ter um diploma. Não necessariamente estudar, você tem que ter um diploma. Hoje não, hoje eu percebo que as pessoas estão incentivando a que você empreenda, que você crie, que você vá para cima. Não fica se apegando, como eu disse, o conhecimento, o estudo é muito importante. Mas não tenha um diploma para ter um diploma. Se você vai se propor a estudar, aprenda de fato o que você está fazendo. Porque se você vai ter um documento só para ter na parede, ele se torna inútil. Então, você não está somando, né? Se torna inútil. Mas voltando. Né? Quando Tem que ter um porquê, né? Mas quando a gente fala de gestão, e aí, seja federal, estadual, municipal, quando a gente fala um diploma na parede, talvez, de uma pessoa, e aí volto e te dou razão também. Um diploma de uma pessoa que não obteve o conhecimento na parede da pessoa, não faz sentido. Não era para fazer. Mas é o que tem. Só que da gestão faz sentido. Porque quando você tem pessoas escolarizadas sobre formalmente, né? a gente está falando de índice de desenvolvimento socioeconômico. Capacitação. Quando você vai vender a cidade, o estado ou o país, você capta recursos dizendo, minha população é escolarizada. Tá entendendo? Então, quando você falou doutrinação e tal, não sei o quê,
Quando um governo investe, aí, né, cabe, fica, para o municipal, para o estadual, para o federal. Quando uma cidade é mais escolarizada, ela recebe mais recursos da iniciativa pública e da privada, ainda mais da privada, porque você consegue arrecadar mostrando IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e outros índices que levam a escolaridade extremamente em conta. Mas saneamento, escolaridade Mas não e tem outros um fatores. ranking, não é feito uma análise? Do quê? Ou Da só- qualidade do Ou, ensino? ou vamos supor, o cara fala, da qualidade. Ou supor o governante, ele fala assim, olha, o meu estado aqui é o mais escolarizado porque eu tenho tantas pessoas aqui em tal É assim, ano. matriculadas. Então, e é só esse. Só esse dado que conta. Entre aquela coisa. Para determinadas políticas públicas é um dado frio. Nem tudo é analisado de forma ampla, a qualidade, a métrica, o como Porque foi aquele ensino. Então, Porque quando- num ranking mundial de análise mesmo, né, de Sim. conhecimento, nós estamos muito... O Brasil tá bem cagadinho lá embaixo, né? Ah, Tá nós cagado. tá no G20, né? Nós tá no G20. Não, mas... Tá no G20, foi bom. Não, mas é sério. A síndrome do vira-lata do brasileiro, a gente fala, nossa, nosso país não. Mas eu vou tem falar pior, pra tem vocês. pior. Tem melhor, tem bem melhor, mas também tem pior. Na época de pandemia, até mesmo na pandemia, tava tendo muito pesquisador saindo do Brasil, né? Sim. Para desenvolver trabalhos em outros países, né? Porque o Brasil tem muitos pesquisadores também, né? Fiocruz tem pesquisadores para desenvolver vacinas e para descobrir novos. Quer dizer, tem que ter a questão da certificação até mesmo para você, em órgãos internacionais de educação, para você ter reconhecimento. Senão, Sim, tem que ser. se não tiver, também igual você estava falando, ele estava falando, eu estava pensando, porque assim, se não tiver, por exemplo, o reconhecimento do acadêmico, do pesquisador, o próprio país ele fica para baixo, ele não vai ficar no G20, vai ficar no G30, G40. Número de entendeu? publicações. Então assim, Eu só penso que tem que ser verdadeiro. Mas não- Além de ter que ter a certificação, porque daí, não, você tem certificação, Sim. legal, assina aqui pra mim. Você vai fazer assim. Porra, ele era assinou. melhor não ter feito. Ele não deixou de assinar, né? Ele Assinou, legal, Porra. Então, assim. Melhor nem ter. Eu não sei que foi um podcast dos meninos que ele falava assim, eles estavam vendendo. O que eles estavam divulgando? Porque vai divulgar. O cara vai divulgar na internet as coisas, né? Sim. Ele fala que tudo o restante não presta. Né? Fala assim, ele fica zoando quem estudou. Né? Eu não precisei estudar, não precisei fazer não sei o quê. Eu estou tirando 20 mil por dia, 30 mil por dia. Meu, aí vai um outro cara da rede social, lá de um outro podcast, vai ridicularizar o menino, porque o menino Sim. tá mentindo, entendeu? Né? Que os números não batiam, era totalmente. A conta não fazia sentido. Eu falava, tá vendo por que da matemática? Tá mentindo. Mas nesse mundo existe uma coisa chamada engajamento. Também. Enquanto ele mente e tem audiência, ele monetiza a rede social dele. Então tem essas situações também que são quem além do entendimento da média das pessoas, né? Então assim outro momento também da própria sociedade que a gente vive, que é a sociedade do virtual, né? Que é do não preciso estudar, porque eu estou ganhando bet, estou ganhando tigrinho, estou ganhando não sei aonde, não sei o quê. Só que o cara ficar só no tigrinho e se afunda, a família inteira dele também, né? Então, assim, né? Quem que vai ficar jogando o tempo todo? Não, o único Para jogar tem que ter dinheiro. O único tigrinho que eu sou viciado é a máquina de pegar pelúcia. Então, aquela... Meu filho, eu passo perto da máquina de pegar pelúcia, o Matheus vai pra minha cara, não, pai, eu falo, não, essa vez vai. Eu falo, não vai não. Isso daí é uma patologia. Pérola. Tá vendo, tô falando? Eu já soube que essas maquininhas elas são programadas para liberar o primeiro, o segundo e os outros não liberar nada. Tá vendo? Não, mas você chacoalha a máquina com força até o bicho cair. Não. Você vai gerar um transtorno no mercado para catar o urso de pelúcia. Não, eu já fiz isso 3 vezes. Eu fui, catei. Top. Você ganhou. Peguei o ursinho. Você ganhou, é teu. A gente vai embora. Esses dias quase eu fiz um garantido. Porque o policiamento ele chega logo em seguida, então você tem que pegar e sair fora logo. Esses dias o cara tava repondo a máquina, eu quase perguntei quanto que ele queria na pelúcia. Eu fazia tempo que eu não via essas máquinas. Eu vi numa feira do empreendedor do ano passado, retrasado,
da onde que era? Ah, do stand da Globo. Stand da Sim. Globo. Tinha uma maquininha dessa, mas não era para pegar urso de pelúcia. Era para pegar os bottoms da Globo. Aí fica mais difícil, né? Sim. As garras nesse tamanho, os bottoms nesse tamanho, você tem que catar os bottoms. O urso já pega pela orelha, pega pelo rabo, não sei o que, né? Agora os bottoms fica difícil. Até brinquei com o pessoal lá e falei assim, vocês estão pegando esses bottoms desse jeito, não dá pra colocar a mão aí, fica mais fácil. Não, eu sempre culpava a garra, falava que a garra não tinha força. Até um dia que eu e meu filho, a gente foi nessas feiras, tipo BGS, essas feiras assim, e aí a gente era garra humana, tinha um negócio, uma corda que colocava e colocava o pessoal lá pra você pegar o negócio. Rapaz, o trabalho da garra é difícil. Pegar não é tão fácil, não. Mas elas tem umas que é meio capenga. Ah, tem as gambiarras e os esquemas. E aí, quer fazer considerações finais? Considerações finais. Foi porque legal. O bate-papo hoje foi muito bom. Foi, o Silvio fica arrumando confusão. Tá vendo? Fica discutindo. Vai rendendo. Aí é aquela coisa, a gente já tem que chamar pra uma próxima data, porque é assuntos que são complexos. Aí tem que pautar alguma coisa. Não né? é, porque pra gente poder fixar, É. porque senão a gente só vai. eu Não deixa livre não, que é perigoso deixar livre. Eu entendeu? prefiro Hã? porque a gente discute tudo. Não, e a gente nem passou por um assunto que eu vou deixar pra uma próxima, não quero arrumar Ô Leônidas, não vamos entrar nessas confusão aí, pra contar também tudo que o Silvio já viu de bastidor de política aí, que não é pouco, né? Tantas gestões que trabalhou e tal. Eu tô sem advogado. Então, por isso que esse assunto hoje nós estamos pegando. Eu tô sem advogado por enquanto. Depois vem processo, daí é complicado. É entendeu? ruim, eu Hã? também não... E hoje em dia tudo processa, você não pode falar tudo é processo hoje em dia, então dá problema. Sim, Hã? exatamente. Eu evito. Né? Eu evito esse negócio de processo. Eu sempre falo, vamos conversar. Olha, eu não sei, eu acho que talvez seja por isso que eu estou estudando direito, entendeu? Né? Então assim, você falou de diploma, eu estou fazendo direito, então assim. Mas então é para entender, né? Essa coisa da legislação, né? Que o pessoal, que tudo é processo, tudo é judicializado, né? Você falou em direito, eu até lembrei de um negócio que quanto ao funcionário público. Não sei, todo órgão público que eu vou, ainda mais com relação à saúde, quando você entra, você dá de cara com a placa que você ofendeu o funcionário Nem público. funciona mais É isso. crime inafiançável e blá blá blá, porque eu penso que isso é da época da ditadura, que isso era mó BO. Hoje em dia é mais fácil ir para a esfera civil do que para ficar esperando essa questão da ofensa ao servidor público. Porque o Temer pegou e detonou isso também, entendeu? Não, mas eu gosto de ir com a minha plaquinha. Eu levo lá do artigo da prevaricação. Aí colo junto com o negócio que é crime inafiançável, né? Você ofendeu o funcionário público, você coloca da prevaricação junto. Aí o funcionário público fica olhando e fala, o que é isso aí? Fala, essa aí você não conhece não, né? É só você não fazer o seu serviço. Aí você vai conhecer. Tô brincando. Não, não vamos falar de funcionário público não, porque amanhã tem reunião na escola dos meus filhos, já tô indo com muito carinho. Vai ser bom. Funcionário público. Ela quer fazer considerações Boa. finais, patrocinadores, Quer mandar algum último recado pra alguém, agradecer alguém, xingar alguém, a hora é agora. Não, a consideração final, se for isso, eu vou agradecer vocês por receber A aqui. gente que agradece, de A verdade. gente é incrível mesmo. As diferenças, né? A gente que agradece. Pra que você levanta a bola, não precisa, né? Nem precisa, ele já se levantou sozinho, entendeu? Sensacional. Agradecer o pessoal que tá acompanhando o podcast, né? Em qualquer momento, de dia, de tarde, de noite. Tem gente que gosta de assistir de noite, outro de dia, né? É isso. E é isso, estamos à disposição, né? Para se ajudar. A gente nesse mundo não é sozinho. Por mais que tem gente que acha que eu sou o cara, né? A gente é coletivo, não tem jeito, né? De alguma forma, né? Às vezes ajudando um amigo na educação, ajudando um amigo na saúde, ajudando um amigo no social, né? Na questão de negócio, empreendedorismo, dentro da expertise que a gente desenvolveu nesses anos, né? E virou, a questão do empreendedorismo, Denis, virou assim, até mesmo uma filosofia de vida, né? Porque, por exemplo, você está falando de escola, se fosse isso trabalhado lá atrás, devia ser trabalhado desde o fundamental, a meninada aprender a economia financeira na escola, não como obrigação de ser empreendedor, igual aquela cidadão, né? Mas é conhecimento. Para ele saber administrar o que o pai dele deu, né? Porque eu vivi isso muito, né? Porque eu cresci dentro de uma associação militar. Então, assim, meu pai foi administrador de associação militar, minha mãe se aposentou numa associação militar. Então, por mais que eu seja, assim, às vezes meio bagunceiro de algumas coisas e tal,
Mas eu cresci dentro de uma disciplina de olho no olho, da educação mesmo, propriamente dita, para aprendizado, né? A consequência disso vai vir diploma, cara. Se você se capacita, vai vir diploma, é consequência. Não é que o diploma é o objetivo principal, não é consequência do trabalho. Contra a pessoa ter entendeu? diploma, Eu sei não. disso. Eu sou a favor Eu só tô te cutucando só, entendeu? Ela sai do por que ela tem o diploma. Tem gente que não sabe nem por que tem o diploma, entendeu? Então, assim, a gente é uma outra época também, né? A gente consegue perceber essas diferenças. Não que hoje seja menos ou mais. Não, todas as épocas têm sua importância. Eu lembro que eu aprendi muito quando fui educador social, em projetos sociais, com a meninada que não teve família. A gente teve possibilidade de ter família, ter toda uma estruturação bacana. Mas tem gente que até hoje não tem. Então, assim, e a gente aprende muito com eles, para valorizar o que a gente teve, né? E às vezes, por exemplo, a gente era xingado como educador social, não é porque a meninada não gostava da gente, é porque ela via na gente tudo aquilo que ela não teve. Sim. Né? E daí ela se revoltava, criança se revolta, qualquer um se revoltaria, né? Então a gente, com o passar do tempo, foi entendendo isso também, né? Porque no primeiro momento, humanamente falando, você fica puto também, né? Mas depois você vai entendendo isso também e vira um processo de aprendizado mais assim, vivencial mesmo para a tua vida, né? Então isso também é importante. Eu acho, até hoje eu falei para uma estagiária da gente lá no social, falei assim, todo mundo da prefeitura devia trabalhar na saúde em algum momento. Ela falou, você tá louco? Eu falei, todo mundo, o estagiário então devia ser o primeiro para passar pela saúde em algum momento. Um ciclo do estágio, né? Saúde, igual educação. Igual a empresa japonesa, né? Eu já trabalhei em associação militar. Então, assim, eu trabalhava lá na lanchonete, lavar banheiro, e eu fui lá porque o militar falou assim, Silvio, você tem vaga para administração. Chegou lá, a mulher da administração não foi com a minha cara. Ela falou, não tem vaga de administração não, mas tem lá na lanchonete, você quer? Para me sacanear, né? Eu falei, só que ela não sabia quem eu era, né? Eu falei, quero. Aí fui trabalhar na lanchonete, na alimentação. Por quê? Ela me testou para ver se eu ia aceitar mesmo, porque na visão dela, a visão social dela, a função de chapeiro, de lanchonete, de restaurante, era menor. Sim. Eu tinha diploma de informação. Eu aceitei, porque ela me desafiou, entendeu? Eu fiquei um tempo. Aí todo o tempo que ela passava no corredor, eu estava conversando lá com o sargento, com o oficial. Por quê? Eu contei para ele essa história, e ele fala assim, é sacanagem, né? Eu falei, por isso que eu estou aqui. Eu fiquei um tempo. Então, assim, são vivências que a gente vai pra gente como aprendizado o tempo todo. A gente está aprendendo o tempo todo, né? Aí o pessoal fala, se formou, fez faculdade, não sei o quê, sabe tudo. Não sabe, cara. O cara está aprendendo o tempo todo, né? Eu percebo, às vezes, tem gente que tem essa coisa, né? Eu sou onipresente, onipotente. Ninguém é. Né? Ninguém é. Então, é isso. Mas bacana, agradeço a atenção de vocês, todo mundo. Agradeço o convite, né? Espero que a gente possa resenhar mais aqui com o nosso amigo também, que ele tem a experiência... É Thiago. Eu não sou bom de primeiro nome. Eu só lembro de sobrenome, eu sei que é Luz, entendeu? Tá vendo? Eu sei que é Luz, entendeu? É o Luz. Sobrenome eu lembro, cara. Primeiro nome, eu não lembro. Daqui a pouco eu vou esquecer teu primeiro nome, entendeu? É herança da criação militar. Eu só lembro duas coisas que eu sou bacana. Mas o meu sobrenome, você lembra? Denis alguma coisa. Claro, lembrou. Eu sou da família alguma coisa. É Denis, o que é? Dantas? O que é? Hã? Dantas, como que é o nome, sobrenome? Ferraz. Aí o que acontece? Eu lembro de sobrenome e lembro de fisionomia. Primeiro nome, via de regra eu esqueço. Até mesmo no trabalho, a minha fala assim, daí eu falo, como é o nome daquela menina? É Laura? Luana? Bacana. Mais alguma coisa, Denis? Não, é isso aí. Pra mim foi legalzão. O bate-papo do diploma foi bacana. Achei divertidíssimo. Eu acho maravilhoso. Vira polêmica essas coisas. Porque tem muita gente que o diploma é como se fosse um troféu, né? Vou te falar um negócio que eu lembrei agora. Você vai lembrar também. É mais ou menos assim, ó. Todo mundo disse que eu não tinha um diploma. E o meu primeiro diploma é de presidente do Brasil. Foi no momento que eu desliguei minha TV. Só isso que eu vi. Você falou, não. Eu desliguei minha TV. Falei, na minha TV você não fala. Pá! Desliguei. Isso aí já me irritou. Não, é igual aquela... Já fiquei com esse trauma do diploma. É igual aquela frase, né? Que Paulo Freire não estudou em Harvard, mas Harvard estudou Paulo Freire, né? Eu na USP eu tenho as duas pontas. Eu já fui estudado na USP. Quando eu era corredor mesmo, maratonista, eu fiquei naquelas
esteira gigantesca com um monte de eletrodo e tal, correndo, os caras me estudando. Eu falei, é tipo um rato de laboratório. Tipo o Capitão América? Tipo o Capitão América, só que versão magrela e cabeçudo. Eu fiz uma prova lá de resistência anaeróbica, de correr não sei quantos quilômetros numa esteira, negócio Você era como fala, o modelo de estudo para resistência? Eu fui modelo do pessoal da faculdade de biologia, justamente dessa coisa do desgaste do maratonista. Foi um modelo voluntário ou você teve alguma contribuição? Você teve incentivo? Eu fui voluntário. Porque tem isso também, né? Tem como fala? Paciente para harmonização voluntária, tem paciente para não sei o que. Não, eu só ganhei um lanchinho. O lanchinho dos caras era bom. Pra mim já era um pagamento. O lanchinho dos caras era bom. E também comi igual. Porque... Mas a pesquisa é importante, né? É importante. Ajudar a causa, né? Causa social. Exato. Aí depois, quando eu fui estudar lá, eu ficava falando pra todo mundo. Porque eu já fui estudar naquele pad ali, ó. Já me colocaram numa máquina e mostrando a foto. Muito bom. Mas é legal. Gente, agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, deixa aqui nos comentários. Agradece o Silvio, vê aí, ó. Tem muitas formas de entrar em contato com o Silvio. Silvio, você não deixou, eu também não tinha pedido também. Deixa as suas redes sociais, formas de entrar em contato com você, o pessoal quer saber. @Silvio _Evani, Instagram. Dá pra colocar na... né? Sim. Vai estar ali embaixo, ó. Vai estar aqui no rodapé. @Evani com 2 N's e I no Instagram, né? E Face, Silvio _Evani com 2 N's e 2 I's. Boa, você que é seguidor do Impacto Paulista e chegou até aqui e conheceu o Silvio, vai lá nas redes sociais do Silvio, segue lá o Silvio. Você que é amigo do Silvio, ele te mandou o link e assistiu até aqui, segue também Impacto Paulista, Denis Ferraz, Thiago Veluz no Instagram. A gente está aí à disposição. Quem também não for amigo pode assistir que dá engajamento. Também. Quem for inimigo também comenta aí, xinga nós. A gente não tem, a gente fica brincando, porque a gente tem essa coisa do respeitar as pessoas para se respeitar, entendeu? Assim, para ter esse bom convívio, né? Porque aqui todo mundo se conhece. Um é amigo não sei de quem, é vizinho não sei de quem, é parente não sei de quem, é primo não sei de quem, né? Então o aloha aqui é grande, cara. Não, a gente também tenta ter esse convívio, mas cada dia que passa, parece que mais gente da esquerda me odeia, mais gente da direita me odeia, o pessoal da esquerda me chama de direita, o pessoal da direita me chama de esquerda. Então, Mas é a vida, tá bom. Você tá parecendo quando eu entrei no negócio da campanha política? É, exatamente. Porque eu, um bandista, entrei no partido de direita. Quando eu falei no partido que eu era um bandista, todo mundo, ó, aqueles olhares. Sabe quando você vê a pessoa aqui, você percebe a pessoa te olhando? Todo mundo me olhou. A normalidade já. Aí eu fui na internet e falei, agora eu sou candidato, mas um partido de direita. Todo mundo bombando, me olhou daquele jeito assim. Aí eu falei, agora eu sou odiado pela direita, eu sou odiado pela esquerda, eu sou odiado pelas maiorias, pelas minorias, agora eu sou odiado por todo mundo. Às vezes é sobre isso. E às vezes é por gostar muito de pessoas igual o Silvio, que entende do empreendedorismo, da importância, e depois às vezes do servidor público. Aí você consegue também ofender, às vezes um pouquinho dos dois lados. Mas tá bom. Quero agradecer mais uma vez você que chegou até aqui. Agradecer a nossos patrocinadores pela mais uma vez. Coloca na tela pra gente, por favor, o DF Studio. DF Studio, esse estúdio que é o melhor estúdio, tá aí, com toda certeza. Apareceu o número aqui no rodapé, aqui, ó. É isso. Você quer fazer seu podcast, seu programa, sua videoaula? A gente falou aqui no episódio de hoje sobre se reinventar e criar novas formas. Aí, ó, vem aqui, coloca lá sua tela, projeta, dá pra fazer projeto pra caramba. Entre em contato que a gente te auxilia nessa questão. Agradecer Beleza de Padilha, lá no Instagram, Beleza de Padilha, e na internet, www.belezadepadilha.com.br, loja BR, loja nacional. Gente, vamos valorizar nossos produtos nacionais. John Lares, materiais para construção, linhas de tinta de qualidade e melhor preço de mercado. Avenida Cabo Sul 2100, Nossa Senhora do Sion. Telefone, quer pedir um orçamento com eles? É o 13-3422-2051. Agradecer a Tework que é consultoria empresarial. Você que gostou desse bate-papo aqui, ó, quer entender mais sobre como valorizar o seu negócio, essa questão de marketing, contabilidade digital, registro de marcas e patentes, soluções audiovisuais para impulsionar o seu negócio? O contato da Tework é o 13-99654-5783. Formalização é extremamente importante. Seu negócio está começando a dar certo?
vai buscar entender tudo o que você precisa fazer para o seu negócio, registrar a sua marca, deixar tudo certinho para não ter problema futuro. Mais uma vez agradecer a todos, até o próximo episódio. Tchau, tchau!